E aí, gente, sejam bem-vindos ao episódio 4 do RefCast, tá? Só relembrando vocês, toda quarta-feira a gente vai ter um episódio novo aqui no meu canal do YouTube. Então, aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal do YouTube, curte, comenta, fala o que mais. Só É isso, isso né? aí mesmo. Estiver assistindo agora, posta no Stories me marcando que eu vou te repostar. Fechado? Hoje a gente tá com o nosso primeiro convidado do RefCast. Só pra relembrar um pouco pra vocês, vocês podem não ter assistido o episódio passado, o episódio 3, e já tá entrando no episódio 4. A gente estava com esse programa do RefCast desde o ano 2023, mas por muito trabalho eu tive que suspender esse programa e aí a gente voltou agora com o Força Total no 2024, tá tudo certo pra gente ter. Então a gente tá trazendo o primeiro convidado agora, toda quarta-feira a gente vai trazer convidados, então mais uma vez, coloca nos comentários quem tu quer ver, quem tu quer ouvir aqui, pode ser de outro estado, tá gente? Porque dependendo da pessoa a gente traz ela pra cá, mas coloca nos comentários aí, tá? Então mais uma vez aqui com o Girão, que tá sempre comigo, E é o aí, meu, é host pessoal? o nome, é? Co-host. Co-host, é o co-host. Ele tá Como é que aqui. é, mano? E a gente trouxe o nosso primeiro convidado, que é o Pedro Henrique. Pedro, se apresenta. Antes de mais nada, eu conheço o Pedro há muito tempo, tá? Mas ele vai se apresentar e já já eu falo um pouco dele pra vocês. Fala galera, um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro Henrique de Castro, como o Zacarias está falando. Amigo de longa data aí, desde antes da advocacia. Amigo do Girão também. Grandes amigos aí. Tive esse prazer de ser convidado aqui hoje para trocar essa ideia com vocês, bater essa bolinha, né? Falar um pouquinho aí sobre o início da advocacia, como é que foi, né? Como é que tá sendo para mim até hoje. E é isso, espero que seja muito produtivo, né? Para todo mundo aí, que para mim com certeza vai ser. Bora pra cima. Girão, se apresenta mais uma vez, porque pode ter pessoas que estão assistindo a partir desse episódio, então. E aí, pessoal, se vocês nunca me viram e vocês seguem o Zacarias, vocês estão seguindo o Zacarias errado. Eu sou o Girão. Eu sou sócio do Zacarias nos projetos aí que envolvem tudo do digital. E é isso. A gente tá aqui nesse podcast também trocando ideia. Vou tentar somar aí de alguma maneira nesse episódio. Acho que eu vou ficar mais coadjuvante hoje, mas vai dar bom. Gente, seguinte. Vamos lá. O Pedro é advogado, tá? A gente vai falar hoje um pouco aí sobre advocacia do modo geral. A gente vai tentar trazer ao máximo assuntos que a gente nunca trouxe aqui. Tanto o Pedro quanto eu acho que é considerado jovem advogado há o quê? 5 Tá com anos? 5 anos, né? O Então teu é eu, 19, né? O então meu é já não sou 20. mais jovem Aí, advogado, mas o Pedro ainda é. Mas eu acho que eu e ele, a gente ainda é, entre aspas, jovens advogados, a gente tá no mercado há pouco tempo. Então eu acho que é muito produtivo a gente entender o que esses jovens advogados estão fazendo para dar certo, né? Antes de mais nada, antes de fazer algumas perguntas pro Pedro, vai anotando aí umas perguntas que tu quer fazer, porque eu ia anotando aqui, Gerão, mas você tá com 2%. Zacarias É o meu sendo, celular? Ó. Zacarias sendo Daqui, daqui. Zacarias, né? Pera Vai, aí. daí. Gente, mas antes de passar Só tá no modo avião. fazer a primeira pergunta pro Pedro, até para vocês entenderem quem é o Pedro, né? O Pedro, ele foi meu primeiro estagiário, lembra? Primeiro estagiário, 2019.2. Quando o Pedro, eu já falei essa história algumas vezes, obrigado, João. Eu já falei essa história algumas vezes. Eu comecei dividindo sala com alguns advogados e depois eu tirei todos esses advogados e fiquei só. Então, nesse momento que eu tava dividindo sala, eu não podia contratar ainda um estagiário, porque não tinha como levar lá, enfim. E aí foi quando eu contratei. Aí tirei os advogados, contratei o Pedro. O Pedro devia estar o quê? O nono, oitavo? Era no décimo já. Décimo, No é verdade, décimo eu já era. tava finalizando, Era né? virando do nono pro décimo, assim. Eu O último lembrei. virado tava virando. Eu lembro que tu estagiava em dois escritórios, né? Estagiava no meu e História outro. do meu tio, era o outro. Teu tio, é isso mesmo. E dava aula. Não, eu Ainda dava dava aula aula, dava particular. aula. É. Todo mundo dava aula. Então ele foi meu primeiro estagiário. Eu lembro quando ele chegou lá, era tudo papel, o número de processo, tudo em papel, tudo arcaico. Essa história eu lembro bem, viu? Vou te entregar aqui como é que foi. Vou entregar. O Pedro pode falar um pouco desse início lá no escritório. Então foi isso, Pedro foi o primeiro estagiário que o escritório teve. No momento que eu não tinha ainda software, eu ainda não produzia tanto Tu não tinha o conteúdo. quê, mano? Software. 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 Falhou o inglês do meio. É muito bilíngue aqui, viu? Mas é isso, ele foi o primeiro, só pra vocês entenderem quando ele for falar aí. E aí depois ele se formou, virou advogado e começou a carreira solo aí. Mas conta um pouquinho dessa experiência que já eu te faço algumas perguntas, por enquanto que eu vou Gente, vou anotando aqui. começar aqui entregando o Zacarias. Eu comecei a entregar logo lá na imersão, né? Falei, soltei lá nos comentários É pro pessoal verdade. ver como é que era. Começou mais ou menos assim, né? Eu tava. Antes de falar um pouco dessa história, gente, porque uma das coisas que eu mais gosto de falar, né, quando vou falar um pouquinho sobre o início da advocacia, né, na verdade aqui, antes de você começar a advogar, você já tem que ter uma mentalidade muito boa de entrega, né, assim, de não ter plano B, né, plano A, não tem plano B. E por que que eu digo isso? Porque como o Zacarias está falando, nessa época aí, né, eu estava estagiando 2, 3 escritórios e dava aula particular, já já eu falo Engraçado. sobre essa parte aí, foi embaçada essa época. Mas tô aqui até hoje, morri não.
E aí eu tô querendo falar isso. Por que eu tô querendo falar isso? Porque hoje a gente vive numa situação, né, que eu percebo que o pessoal desiste muito fácil, né? O pessoal ou já quer partir de um degrau acima, ou ver alguém numa determinada situação e acha que foi fácil chegar ali e acaba não querendo passar por aquele ponto que foi chave, né? Muitas vezes a pessoa só consegue chegar num nível A ali porque ela passou por todos os outros níveis, né? O pessoal quer o resultado, mas não quer o processo, né? Que é o resultado, mas não quer o processo. Então ele, na verdade, ele não quer nada, né? Ele só acha legal ver. Total. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu peguei o Zacarias aqui no início, né? O início dele coincidiu com o meu, né? E aí, por isso eu queria falar um pouquinho disso, né? Esse era o contexto histórico que eu tava vivendo. Eu já entro mais a fundo, vou logo entregar ele aqui. Tal, recebi um... acho que tu postou no Instagram. Tu postou no Instagram um teu story, contrato estagiário, não sei o Eu quê, lembro. presencial. Aí eu... Não, presencial não. Era home office, era home office. Era home office. Porque eu lembro, só pra te cortar, eu lembro que quando eu te contratei, eu ainda tava dividindo sala. Eu ainda não tava só. Tava. Né? Eu acho que tinha parte só do momento que tu queria que eu fosse, né? Tipo, assim, Era, só pra exatamente. Gente, só pra gente bater uma bolinha lá presencial Perfeito. e eu não conseguia ir E porque tu não eu tava, conseguia porque tu tava porque dando eu em outro tava em outro escritório. escritório. Era. E aí foi muito engraçado que a gente não vou marcar aqui de bater um papo com o Zacarias e tal, eu posso tal. Eu já era amigo dele nessa época. Já era meu amigo. Já era amigo, né? Então foi fácil esse contato. Aí eu marquei com ele, sabe onde conversar? No Posto Eco. Eu Lembra lembro. disso? Demais. Posto Eco. Demais. Posto Eco ali em frente à Unicris, que é onde eu me formei, né? Porque era o tempinho que eu tinha entre quando eu tava saindo do escritório e minha aula no AB noite ali, a gente tinha ali uma meia horinha, 40 minutos pra conversar. E aí, beleza, aí a gente foi lá, trocou a ideia, né? Acertou, falei como é que tava a minha situação. E aí eu acho engraçado que eu tinha mais experiência em escritório do que tu na Sim, época, né? eu nunca tinha estagiado Porque tu não tinha nunca, estagiado em escritório, né? Tu nunca. foi em Eu ia órgão até te fazer público. essa pergunta já. Mas eu nunca estagiei em escritório, eu só estagiei em órgão da Fazenda Pública, né? Vara da Fazenda Pública. E tu já tinha estagiado em escritório? Já tinha começado a estagiar no meu terceiro, quarto semestre. Exatamente. E aí, a primeira coisa que eu ia chegar, o cara queria te ajudar a controlar, né, administrar e tudo. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: Zacarias, e os processos, como é que estão aí? Aí ele tirou. Acho que ele fez exatamente assim, ó. Aí eu olhei o que é isso aí? Não, os processos, no final de office. Só o número do processo. Bacana. Aí o massa, tu controla assim, aí ele controla assim, tá massa. Era tipo assim, uns 15 a 20 processos que tinha já, né? Iniciando ali, Isso aí eu tinha, pô, sei lá, 2 meses, né? mas era muito pouco. Era muito pouco, cara. Tinha acabado de começar. E assim, interessante, né? Que tu olha, 2 meses, beleza, mas tu deve ter conseguido 7 clientes por mês, né? Sim, Foi se a 2 gente for meses, né? parar a proporção, era isso aí. É muito alto, pô, assim, pro cara que tá começando. E pra aquela época, eu Sem ainda acho quadrinho, mais sem alto, porque ninguém. hoje, te cortando, eu acho que hoje é, tipo assim, é mais democrático o advogado com 1 mês de carreira, ele ter acesso a determinadas coisas, entendeu? É, Então, hoje o advogado se formou, ele já sabe que existe um tráfego, que ele precisa produzir um conteúdo, ele já tem essas noções. Naquela época da gente, pô, não existia, a gente não tinha essa noção. Era mato. era mato. Ser autodidata. O que é que eu vou fazer aqui? Então, naquela época, você ter aí 20 clientes em 2 meses, era muita coisa. Era muita coisa, era muita coisa. E é até uma linha interessante pra gente puxar aí, questão de também quando a galera vai escolher, né? Vou trabalhar pra alguém, eu vou ter o próprio escritório, né? Isso é um ponto muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem medo, né, de iniciar a própria. E assim, eu sei que todo mundo tem sua vida, né? Cada um Foi tem escolha e tal. sua escolha, e não só escolha, realidade, né? Todo mundo tem a sua, não tô aqui estimulando ninguém a fazer ou deixar de fazer nada, mas é um ponto interessante de você pensar, né? Pô, 20 clientes em 2 meses, né? Quanto é que o cara ganharia ali por cada cliente, né? Quanto é que ele conseguiria fazer? Né? Trabalhando para alguém, será que ele conseguiria fazer É. isso? Eu sempre falo, bicho, que você ser o dono do seu escritório ou não, vai depender muito da pessoa mesmo. Porque, cara, de fato, o dono ele vai ganhar mais. Mas a responsabilidade que o empresário tem Ah, menor. já diria tio Ben, né? Já diria o tio Ben, né? Com grandes Total. poderes vem grandes É responsabilidades, exatamente né? isso. É. Bicho, não é fácil. O sarrafo é alto, o sarrafo é É. alto. Só sabe quem não dorme à noite quando dá um problema. Total. Quem no dia que não consegue cliente também é uma coisa do tipo. Exato. Tem que. Porque assim. E a quando- folha, né? Tipo, Folha. as contas vão vir do não mesmo espera, jeito. não. A tendência é a Quando- folha sempre aumentar. Sempre não diminuir. aumentar. Quando tá vindo, tá tranquilo, mas no mês que não vem, numa situação um Que é pouco possível. atípica, que é possível também. A gente não passou tanto por isso, mas, tipo, eu penso em empresas durante a pandemia, pô. Total. A empresa faturava, sei lá quanto. O Viu a nosso- pandemia? o No nosso caso, ramo, vocês Zacarias, viram o contrário, A né? gente viu o contrário. Eu vi 100% O contrário. nosso ramo é diferente, sabe por quê? Porque a gente é serviço, né? É, totalmente Então diferente. é um cara que a gente não tem muito custo para iniciar ali. Zero, né? Não tem. Pode ser zero. Pode ser zero. Eu acho que essa, inclusive, é a grande vantagem, assim, de pensar a advocacia como negócio, né? Porque a margem de vocês É é, muito alto. sei É lá. muito Ela alto. pode ser 100%. Ela O pode- custo de vocês, o custo que vocês vão ter fixo ali, sei lá, é OAB?
pagar o AB Que anual. é um valor baixo se a gente for colocar no papel, né? Se você quiser, você não precisa nem ter escritório para trabalhar de casa. É. Muito embora os zacarias indiquem que você tenha o seu ponto Tem que físico. ter, isso é um ponto legal pra gente falar. E tipo assim, o que vai balizar quanto tu ganha, tu deixa de ganhar, a tua força de trabalho. Quanto tu consegue trabalhar, Cara, entendeu? eu não acho só fosse trabalho. Eu acho que o quê? Meu irmão, quantas pessoas eu conheço que trabalham pra caralho e não tem cliente? Tem que saber fazer acontecer, tá Não, ligado? total. Eu entendi o que digo, tu tá falando. eu digo isso tendo digamos, um De ecossistema gana ali, de né? geração Tem- de tem- tem leads, gana. entendeu? Perfeitamente. Porque senão, meu irmão, vai trabalhar. Eu mudei muito essa minha mentalidade em relação a isso que o Zacarias está falando, né? Não é questão de você trabalhar duro, né? Ou trabalhar demais. É você trabalhar certo, né? Isso. Assim, você tem que trabalhar certo. Se você trabalhar demais e trabalhar errado, meu amigo, você vai estar correndo pro lado errado. Vai correr 10 km, mas correu pro lado errado. A chegada é pra lá. Às vezes a direção é mais importante que a intensidade, Que é a né? intensidade. Total. Então, total. hoje eu já penso muito nessa parte de estratégia, né? Assim, Isso. a minha meta do ano passado pra cá era trabalhar menos. Isso, a minha meta sempre é essa, pô, é trabalhar menos E trabalhar render mais. E render mais, sim. E render mais, e render mais. Porque Zacarias sabe, eu sou um cara que, assim, só por esse início, assim, do que eu tô falando, né, de como é que era a minha rotina, vocês vão ver, gente, que eu nasci, eu mudei, mas eu nasci pra trabalhar pros outros. Como assim? Eu fui, assim, um cara que estudei, treinei pra ser um empregado. A vida que mudou. A vida que mudou. Foi trazendo outros rumos, né? Foi me levando pra outros rumos. Mas por quê? Cara, minha produção era altíssima. Altíssima. Mas eu tinha que ter alguém me liderando. Ah. Tinha que ter alguém me liderando. Tu não tinha poderia ser o líder, né? Não poderia ser o líder. Eu tinha que ter alguém me liderando, tinha que ter alguém que falasse assim, olha, você vai fazer isso aqui. Um dia você matar um leão, um tigre, uma onça, eu entrego. Verdade. Eu entrego. E Mas era desse jeito mesmo. Tu entregava mesmo. entregava, não podia mandar. Não tinha tempo ruim, não. Madrugada, o que fosse. Mas eu não tinha aquela iniciativa que o empreendedor tem que ter. E Né? que eu sempre falo, porque, cara, eu falo muito isso, porque às vezes eu recebo uns directs que eu fico sem saber o que responder. Mas, gente, tá tudo bem. Eu juro, tô falando sério. Tá tudo bem se você não se vê nessa forma, tá ligado? Também tem esse ponto. Porque sempre vai ter que ter, gente, o líder, o liderado. Sempre vai ter o técnico e o jogador. Sempre vai ter, Sempre cada vai um vai ter. ter sua opção no mercado. Sempre vai E ter. ser empresário, é óbvio, gente, que quem, por exemplo, eu Não- produzo não é conteúdo, pra todo mundo, o Pedro não, produz pô. conteúdo. A gente vai mostrar o lado bom da parada. Isso é óbvio. Mas tem um lado muito ruim. E que quem vai dormir com esse lado ruim sempre vai ser empresário. Sempre. Eu te dou um exemplo, tá? Imagina que tu é juiz. Meu irmão, tu tirou férias, acabou. Tu vai dormir e tu não vai fazer mais nada. Ah, tu pode receber menos com um advogado? Pode, mas tu vai ter a estabilidade pro resto da tua vida. Tu não precisa correr atrás de cliente. Tu não precisa se preocupar com folha. Tirou férias, saiu do teu emprego, da tua vara, chegou em casa, acabou. E tu vai Acabou. receber. Tirou E tu vai férias, vai receber receber o sempre salário, igual. vai receber 13º O terceiro. advogado, demais, né? eu tô falando do advogado, o empresário, não. Se eu tirar férias, meu irmão, e aí? Como é que vai ser? Eu tenho que ter um time comercial fazer acontecer. E aí, pau no seu cu, Sempre. se vira. Final do ano, no lugar de receber décimo, tem que pagar décimo. Eu Né? tenho que pagar. É totalmente diferente. Então eu entendo que tem pessoas que querem ser empresárias e estão querendo assumir o risco. Massa. E tem pessoas, e pode ser você, e tá falando assim, cara, mas eu Não prefiro tem esse concurso. perfil. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, eu preciso fazer um concurso de ser analista de uma vara. Tá top, meu irmão. 100% de boa. Porque você vai ter coisas que a gente não tem. Com certeza. Estabilidade, Entendeu? Exatamente. tranquilidade. Cara, pra mim, eu não gosto tanto de estabilidade. Mas o que eu me vejo mais é o quê, meu irmão? Eu saí do meu emprego, acabou. Cheguei em casa, acabou. Não tem mais nada. A gente não tem isso, irmão. Nunca não tem mais A nada. gente tem. Só E aí, tem que eu fico morrer, eu pensando, acho. um cara que trabalha com direito criminal. Aí que não tem mesmo, meu irmão. Tá ligado? O médico, por exemplo, 24 o médico ganha uma horas por dia grana muito alta. Um cara especializado. Mas, exemplo, o cara é cardiologista. Meu irmão, sábado, ele pode tocar o telefone dele, ele vai ter que atender. Um médico que Tá morrendo, o cara tá morrendo. que faz, porra, gravidez, mano. Parto. Que faz parto, mas tem um nome, né? É Tu ginecologista. não sabe também o nome, não, né? obstetra. É obstetra, não é ginecologista, não, é obstetra. Mas o médico é obstetra, cara, ele vai ganhar muito. Mas ele também vai ter muitas limitações, entendeu? Então, só dando esse parênteses de você saber, você pensar. São as suas escolhas. São suas São as escolhas. escolhas. E tá O- tudo bem. O problema de você fazer a escolha errada, normalmente as pessoas fazem escolha errada quando ela olha a parte boa só do processo. Isso. Aí, óbvio, você tem que olhar a parte boa, mas mais do que a parte boa, você tem que olhar a parte ruim. Aí não tem pra onde, né? Tudo tem ônus e Tudo vai bônus. ter, tudo vai ter. Aí cabe você escolher. Qual o seu ônus, qual o bônus que você quer e o ônus que você quer. Na verdade, o bônus que você quer e o ônus que você aceita, né? Exato. Porque não vamos ser hipócritas, ninguém gosta da parte ruim de Total. nada, né? A gente tem que escolher a parte ruim que a gente Aquilo que vai ser aguenta, menos desagradável pra você menos aguentar. desagradável, aquilo que você aguenta viver. Né? Por exemplo, quando eu fui escolher concurso, na época eu já morava só. Assim, eu entrei na faculdade querendo concurso. Caralho, é mesmo, eu lembro. Verdade. Eu entrei na faculdade querendo Era uma concurso. saga, viu? Essa época aí eu lembro.
entrei na faculdade querendo concurso. Então, por quê? Porque eu queria estabilidade. Justamente aquilo que eu comecei falando ali, eu realmente eu comecei para trabalhar para os outros. Trabalhar para os outros em que sentido, né? De não ser empresário ou líder. Sim. Ou concurso, hoje eu nasci querendo estabilidade, assim. Eu me formei querendo ter estabilidade. Só que no final da faculdade eu já morava só, né? Já tinha minhas contas para pagar ali. E aí, meu amigo, eu olhava, por isso que eu falei, você tem que olhar para sua realidade de vida também, né? Não só a questão do que você aceita, né? Óbvio, do que você consegue suportar, mas também a sua realidade de vida. Eu não tinha condição de sentar a bunda na cadeira Tem uma frase, eu acho que é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que você é você e suas circunstâncias. Não sei se é dele agora. Nossa. Agora eu tô na dúvida se é de algum filósofo, tipo, grego antigo ou se é dele, mas a frase fala isso, tipo, você é você e suas circunstâncias. Vai Você ver de nu- Aristóteles a frase. você nunca pode tirar o seu contexto. não pode. Sempre. Entendeu? Não existe aquilo, né? Ah, se não fosse, não, se não fosse isso, se não fosse isso, O se não existe. O se não existe, é é. como é, né? Eu não me via numa realidade passando, inclusive eu respeito demais, cara, a galera concurseira, o pessoal Total, passa pô, aí, Tem que ser muito resiliente tem que ser também, muito viu, meu amigo? resiliente, tem Sabe, que cara, eu vou te respeitar. falar o que é que eu não respeito. Sabe qual que eu não respeito? Eu não respeito gente acomodada. É o cara que ele, por exemplo, sei lá, o cara quer ser policial militar. Meu irmão, o cara tem zero vocação. O cara nem de arma gosta. Tá pensando só no... Tá pensando só em receber o dinheiro e tá estável. Esse cara eu julgo. Tá entendendo? Agora o cara, não, pô, eu quero ser muito juiz, eu quero ser um promotor, eu quero muito ser policial, sei lá. Irado, vai pra cima. Agora tem, cada vez mais é o acomodado, é aquele cara que. O problema é o porquê que as pessoas O fazem porquê, concurso, né? exatamente, é o porquê. Se for como tá falando, não, cara, eu quero isso, né? Eu vou me dedicar a isso, eu vou ser um bom servidor. Porra, tem que bater palma pra Total. esse cara. Tem que bater Porque palma pra quem esse sofre é cara. a gente, cidadão, né? Porque quando tu vai, sei lá, tu vai num órgão público pedir um documento, aí a gente vê Aquela carinha, esse tipo né? de concurseiro, Aquela né? carinha de felicidade. Nem olha pra ti. Aquela carinha de felicidade. É. É o que acontece. Da mesma forma que tem aquele lá que vai te atender super Que vai bem. atender super Da bem. mesma forma que vai ter o advogado que não tem vocação nenhuma Nenhuma. pra ser advogado e tá lá. Não tem paciência de atender um cliente, É, de falar advogado nada. é relacionamento, tem que saber. É difícil. Então, por isso que eu tô falando, a pessoa tem que se analisar, né? A pessoa tem que Total. passar por um processo de autoconhecimento, se analisar. Né? Então, quando eu vi a minha realidade, eu vi, cara, eu não aguento, que eu não tenho a menor condição de ficar aqui estudando 2, 3, 4, 5 anos pra passar. Tu não tinha como esperar, né? Eu nem tinha condições psicológicas e nem Tu tinha uma necessidade, tinha né? necessidade. Não, tipo, né? tu não podia Eu- se dar esse eu- luxo. Não tinha outra opção senão fazer acontecer. Não né? tinha outra opção de não fazer acontecer. Eu sempre gostei de ter minha Liberdade. liberdade, né? E minha estabilidade. Eu comecei a dar aula, gente, aqui já entrando mais na história, né, um pouquinho da advocacia. Logo que eu saí do terceiro ano, né? Dava aula de física, química, matemática, Eu lembro. nada a ver, né? Aí tu virou E advogado. fiz uma boa né? grana, viu? Não, eu era na faculdade de lembro, Direito e pô. fazia uma boa grana, viu? A galera aqui tudo estudando, ó, 100%. o pessoal tudo estudando. Já rachava Eu lembro a que tu fazia, gasolina eu do lembro que tu dava girão muita aqui. aula, pô. Já rachava a gasolina do girão, o pobre, tudo estudando aqui, tudo se esforçando e eu ó, cheio de Dando aula. aluno. Cheio de aluno. Foda. E fiz uma grana boa, né? Não existe absolutamente nada que eu pudesse fazer naquela época que eu ganhasse mais dinheiro do que foi. Total. Né? Então eu cheguei à época a ter 16, 17 alunos. Era muito Caralho. aluno, sozinho. Época de dezembro, de recuperação. E loucura, Tá né, também. louco, meu. Eu ficava. E na época eu tava sem carro, da bicicleta, viu? De bicicleta. Aí é guerreiro, viu? Nessa época que eu entrei no teu escritório, foi a época que eu já tava parando De dar aula. Eu lembro. porque eu já tava querendo. Entrar no outro ramo, né? Que era ser melhor na minha profissão. Sim. Gente, eu não conseguia dar aula, eu escalei de um jeito que não dava pra escalar mais. Era impossível. Impossível. Simplesmente porque eu não É, conseguia não tinha bilocar, né? mais Não dava pra hora, né, bilocar, pô? né? Não dava pra eu estar em dois cantos no mesmo tempo. É impossível. Tu, Quanto tu, mais- tu vendia literalmente tua hora. É impossível. Vendia a hora, né? Isso é massa também, é um assunto massa pra gente entrar. Total. Por que vender hora não é bom? É, tu nunca Né? vai... Você tem que vender um produto ali, né? Porque vender hora, uma hora acaba, meu. É, total. Você só tem 24 horas pra vender não, no dia. tem 24 horas. pô. Não, o Ah, no, máximo, é, né? um No zumbi. máximo, se você não dormir, né? Não comer, Fizeram não- nada 24 horas. 24 horas. Então, uma hora a hora acaba. Né? E eu entendi isso. Acho que foi uma mentalidade muito interessante que eu tive na época. Que foi o que, cara. Pra você ter uma vida financeira melhor, ou você ganha mais ou você gasta menos, né? Só tem Fato. essas duas. Não tem, assim, óbvio, tem várias formas de você fazer isso. Mas no final das contas, ou você Ou tá é uma ou outra, ou você 100%. tá ganhando mais, ou você tá gastando menos. E aí eu vi, cara, eu não consigo ganhar mais. Ponto. Chegou num horário aqui Nem que... consigo gastar menos. Não, Fudeu. aí eu não, eu vou diminuir meus custos aqui bem assim, não deu pra diminuir muito, mas que dava, o né? que dava. Por quê? Porque, como eu tô falando, como é que eu iria fazer isso? Estagiando mais e dando menos aula. Não era assim que eu iria poder me especializar mais na minha área.
E aí foi isso que eu fiz, né? Foi nessa época, eu tava em vários escritórios, tudo. E também tava em vários escritórios porque, como estagiário, para pagar um aluguel, para poder viver, enfim. Era assim que eu tinha que trabalhar, né? E aí tem época, gente, que não é nem estabilidade a palavra, como é? Equilíbrio. Tem época que não tem equilíbrio, né? Equilíbrio é bom, né? É o ideal. A gente busca o equilíbrio, né? Sempre. Eu acho que o Mas tem equilíbrio época é que. impossível. Assim, Sim, dentro da circunstância normal, principalmente a gente, tipo assim, a gente é muito novo, né? Queira ou não queira, a gente tem menos de 30 anos, a gente tá ainda longe do nosso pico de produtividade. Eu acho que a gente está justamente na época de viver esse desequilíbrio. Claro que a sim. gente tem que encontrar a melhor maneira de viver esse desequilíbrio. Ou seja, né, eu tenho que encontrar maneiras ali de, sei lá, de controlar a minha sanidade mental, de cuidar do meu corpo, da minha saúde. Enfim. Mas equilíbrio por equilíbrio, velho, eu acho impossível. Cara, Assim, eu né? acho que Aquela, né? equilíbrio é uma ilusão. É ilusão, só que tem épocas que o desequilíbrio é demais, velho. Ah, É, É isso que eu tô querendo exato. falar, entendeu? Tem épocas que assim o cara olha, Fato, meu é. irmão, eu não vou aguentar, mas é aí que A pandemia separa. Eu mostrou vou isso. A dar pandemia tilt. foi um Eu vou desequilíbrio. dar tilt, aí o cara tem que olhar, meu irmão, se eu vou abrir só um pouquinho aqui com questão do tilt, depois volta até que ele consiga ficar num desequilíbrio suportável Sim, ali, né? que é difícil. Que é É difícil, difícil, pô. né? Então foi bem nesse contexto que aí eu me formei, meu amigo, cara, eu não aguentava mais, ó. Eu Eu não também, quando eu me aguentava formei, mais, meu ó. irmão. Pelo amor de Não Deus. aguentava mais. E eu gostava da minha faculdade, mas assim, eu tava cansado mesmo, assim. Porque assim, né, a gente tem, não é só a faculdade, né? Tem o AB e o TCC, É, não, né? eu acho que a faculdade, no final, bicho, é o menor. Pra mim, a OAB também foi o menor problema. Agora, o TCC, meu irmão, É um parto. é um parto. Ainda bem que eu Nessa nunca época fiz. eu saí com o Zacarias de domingo, né, pra comer, ele falava assim, não, mano, tem 3 dias que eu não durmo, porque eu tô só estudando. Era. Bicho, E Bicho, o zumbi. Zacarias, que mentira, mano, ele é sério, É sério, pô. olha aqui os post-it, aí Eu ele sempre, voltava eu lá. sempre estudei Tu assim, estudava gente. com os post-it, né? Sempre. Porque eu já falei isso, não sei se tu deve saber dessa história, mas até o quinto semestre eu estudava pra concurso. Porque eu queria ser promotor. Então, até o quinto semestre eu estudava, faculdade e concurso. Suposto concurso, joguei matéria fora. E depois do quinto semestre eu continuei estudando pra faculdade, eu sempre dei igual um condenado. Isso foi matéria de psicólogo, pô. Matéria de Eu psicólogo. lembro, tu comentou comigo Matéria isso. de psicólogo. E a OAB eu não estudei, sendo que o TCC eu não sei, porque eu nunca tinha feito nenhum artigo durante a faculdade. Nunca me preocupei com isso. Então era a primeira parada. Eu lembro que aquele negócio de normas da A ABNT, BNT. caralho, foi um parto, velho. Foi um parto, meu irmão. E era porque era uma matéria que eu gostava, que era relação de consumo. Achei que era da ABNT, agora ele mentiu Não, pesado, viu? não, não, ABNT é Não, loucura. agora foi demais. Mas era, porra, velho. Alguém que gosta, E, pelo amor de e eu, Deus. e eu vou falar, cara, sou 100% contra fazer TCC. 100% contra. 110, Paga. na verdade. 110. Cara, eu acho muito mais foda, tipo, porque assim, ó, já tu fala o que é que tu acha, tá? Vamos lá. O TCC, até onde eu sei, posso estar enganado, ele é pra todos os cursos, né? Eu acho que só não deve ter medicina, não sei. Mas o cara faz Eu acho que tem, administração, não sei. ele vai fazer um TCC, né? Sim, Engenharia acho e que tal. faz. E é sempre um artigo científico, sei lá. Porra, faz um negócio prático, meu irmão. É porque o TCC, pô, ele é muito da visão acadêmica. O brasileiro em si, ele tem muito essa visão acadêmica, né? Aqui é muito mais Currículo, comum né, e você tal. ter um diploma de Porra. graduação superior do que nos Estados Unidos. E aqui se foca muito no academicismo. Caralho. Não é, por exemplo, o teu TCC ele não vai te preparar Pra nada. pro teu dia a dia como advogado. Não, não vai. Não vai preparar pra nada. Ele é simplesmente um checkpoint ali Nem a faculdade muitas vezes prepara. pra tu conseguir o Muito título, né? menos. Cara, eu sou totalmente contra, velho. Sério, sério. Tem outras coisas da faculdade que eu sou a favor mesmo e tal. Algumas coisas, beleza e tal. Mas TCC, meu irmão. Nossa. Isso é Eu TCC não- 1 e 2 ou um ou e é 1, dois, 2, né? 3? Não, é porque é um só, né? Você vai construindo De ele, né? construir. Eu não curto muito TCC também, não, mas sou suspeito pra falar. Sou suspeito pra falar. Porque no final das contas, bicho, você sai da faculdade. Você no final da faculdade está querendo o quê? Cara, ganhar dinheiro, né? Vamos ser 100%. sinceros. E você ganha dinheiro como? Na prática, né? Prática, porra. Então, às vezes ali talvez realmente fosse, mas acho que é um Poderia tema. mudar, pô. Sabe? Tipo, exemplo, sei lá, cara. Não, Por exemplo, eu não sei te tu. cortando aqui, respondendo a tua pergunta assim, o que mudou na minha vida? Nada, assim. Nada. Zero. A minha zero. Eu sei a galera que, talvez o pessoal mais técnico aí, que estuda mais nessa área, né, vai falar o porquê Quem deve gosta é quem ser. gosta de estudar e de Mas eu preciso ser sincero, academicismo, né? na minha, não mudou nada. Zero, velho. Zero. Zero. É. Eu acho que era muito mais jogo, sei lá, durante a minha faculdade, não sei na tua, se tu chegou a fazer júri simulado. A minha eu não fiz. Fiz. Tu fez, né? Os caras dos Poradores de Caverna. Nossa. Quando tem é esse, né? Quando tem esse, é o pessoal que fica tudo na caverna, né? Aí, já ouviu falar desse caso? Acho Tem um possível livro, pô. que tem
tem um negócio de canibalismo. essas É, o coisas. pessoal fica tudo lá na caverna, né? Aí o pessoal começa a morrer de fome, Se come tudo, começa todo mundo a... comer. Não, peraí, começa a comer não, começa Dá pra, canibalismo, né? dá Pô, pra, peraí, oxe, Zacaria, devagar. dá pra substituir a caverna É um por estado de necessidade. Estado de necessidade, aquela é. história do filme lá, que saiu no Netflix agora, do avião que cai É, na pronto, neve. é a mesma analogia, né? O Tem essa das agora? neves. Tem o avião que cai na Ah, a neve. Sociedade da Sociedade Neve, da né? Ah, De neve, sei lá. Que eles eu vi ficaram isso. 90 dias, 70 Cara, mas eu dias. acho que em relação ao TCC, eu acho que se eu pudesse mudar, se Zacarias muda coisa, cara, eu ia pro negócio mais prático, sabe? O advogado, eu sempre falo isso, eu acho que tu deveria saber, Pedro, porque tu já estagiava, né? Mas isso, eu já tive muitos alunos que chegaram pra mim perguntando isso, mas cara, um exemplo, nada a ver, tá? Zero, assim, vamos lá. O advogado que ele acabou de se formar, ele vai protocolar uma petição. Tu acha que ele sabe como juntar áudio e vídeo dentro do processo? Sabe, não. Não sabe. Sabe, não. Então a gente Isso, sai. Ele não isso consegue é instalar básico, nem o né? token. Isso Tipo é uma assim, coisa Ele básica. não consegue instalar nem o token. Ele não vai. Pronto. Ele não vai saber instalar um token. Ele não vai saber ele sabe nem o que é token. sabe nem o que é token. Ele não sabe essa. Então, esse ponto que são detalhes Isso é. básicos, a gente sabe, Isso é. sem saber. Eu não falo nem Eu disso, eu concordo. não sabe nem de uma sustentação oral. Porque eu acho que isso é muita experiência. Isso é um pouco mais complexo. Por que tu que faz pede toda sustentação semana? oral? O que é? Por quê, né? Como é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo, tu vai despachar com o juiz. Cara, eu já tive vários alunos que vieram me perguntar, cara, como é que eu despacho com isso? Eu levo um papel, não levo? Como é? Não sabe. Por isso que e hoje tem cursos dessa prática, né? Como despachar com o juiz, como não sei o quê, como fazer audiência. E esses cursos, eles estão tomando muito espaço das pós-graduações, né? Sim. Total. E Então. que é bem mais prático, né? Que é mais É prático. mais prático. Eu acho que a minha A crítica maior... comunidade que o diga, né? A minha É. crítica maior é com as pós-graduações, até mais do que o Ah, do que o também, 100%. TCC. Ah, Pedro, você é a favor ou não é de pós-graduação? Eu não acho que seja Eu acho que é muito por aí. obrigatório, né? Pós-graduação é massa, eu acho que é muito válido você fazer uma pós-graduação, né? Mas eu acho que as pós-graduações deviam ter, não todas, né? De quem quer prática, né? Sim, Deviam ter uma prática mais aflorada, né? Assim, 100%. uma vivência mais de Que fora tem zero, mesmo, porra. né? De Zero. você ralar um pouquinho o blazer lá no balcão da Não vara, tem, né? De não você tem. ter sustentação oral. Eu acho que isso devia ter mais, né? Porque isso traz prática, né? Isso traz mais segurança. O pessoal fica nervoso na hora de fazer Cara, tem audiência. coisas que eu aprendi muito mais assistindo vi suítes do que dentro da Tem menos faculdade. vara verde. Assistindo o quê? Suítes. Juro. O que eu aprendi muito indo lá e vendo. É, total. Antes de me formar. Isso. Eu juro. Isso. Juro. O pessoal pergunta, Pedro, como é que eu posso ter prática na área trabalhista, né? Gente, você vai lá na vara, você olha a pauta lá lotada, dá uma olhadinha lá no Foi processo. uma coisa que eu fiz muito. Eu lembro que tu fazia também, mas, cara, eu perdi as contas A de gente se quantas encontrou, a gente já audiências. se encontrou A gente já se fórum encontrou, algumas tu como vezes, né? preposto. Não era? Com preposto. Eu Tu como preposto. cheguei atrasado nessa audiência, todo suado, ó, correndo. Aí quando eu abro a porta, o Zacarias tá lá na condição. Assistindo, não era? Eu cheguei a assistir, eu acho que. Eu sei por quanto que eu tenho toda a audiência, eu pedi pra colocar meu nome pra eu poder entregar na faculdade, né? Das horas, né? Aí o mais massa, cheguei no final da faculdade, fui entregar um bolo, não foi aceito. Não servia como atividade de alguma coisa. Bom demais. Quer dizer, ela servia como alguma coisa, mas essa alguma coisa eu já tinha preenchido. Não era o que tu queria, né? Não era Que o eu que eu queria. pesquise, ensina, né? Não era o que eu queria. Mas beleza, mas eu já devo ter assistido por baixo, durante a faculdade toda, umas 200 audiências. Ou seja, a faculdade tem 5 anos, é como se eu tivesse passado quase um ano Assinar assistindo a audiência. Então, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi, por exemplo, aonde o advogado senta, eu já recebi direct de falando assim, cara, vou pra primeira audiência e tal, tô muito nervoso. Aonde que eu devo sentar? O cara não sabe. Aí ele, tipo, qual documentação? Por exemplo, tu vai pra audiência, tu já pega a RG do teu cliente, tu vai com a tua OAB, já dá, né? É. O cara não sabia disso. Então, lá na audiência que eu tava assistindo, eu já ia vendo esses, porra, Eu acho um absurdo a faculdade. não de vocês ensina, é isso que eu tô ensina isso, falando. né? Aí tu tem que saber fazer um TCC, pagar pra isso, pra tu entregar. Se tu fosse colocar na balança, o que é mais importante pra tua vida como advogado? Tu saber a matéria do teu TCC ou tu saber essas práticas aí, Básico. coisa básica do dia a dia do advogado? Porra. Porra, não é tem, muito isso não mais tem. Foda. importante tu Foda. saber Eu o dia a acho dia. que tem uma tendência de mudar agora, talvez. Cara, contradita pessoal a tá testemunha. Contra o quê? Contra Contradita. quem, mano, cara? Contra quem? Não, ele vai sair da faculdade, provavelmente ele vai ter estudado isso na faculdade, a teoria, né? Mas ele vai pra prática, ele tem a mínima noção, meu irmão. Ele não tem nem coragem, na Tem verdade. nem coragem, na verdade. Ele vai ficar tem com nem medo coragem, de que né? como falar e tal. Então acho que isso a faculdade deveria nos próximos anos, meu irmão. Vamos colocar. Eu a acho que é uma cabeça pra tendência, Zaca, Eu porque acho o também. pessoal tá caindo, matando Rendimento, em né? relação a isso aí. Aí o pessoal fala muito, né, que isso deveria ser mudado. Eu acho que é uma tendência, assim, tem as cadeiras de prática, né, mas eu acho que Que, É muito que incipiente as cadeiras de ainda. prática, por exemplo, eu falo pela minha faculdade, gostei muito, aprendi Gostei muito muito, também, aprendi também muito. Eu aprendi atendi o público lá.
Eu acho que. Eu sempre falei isso pra minha professora na época, né? Que eu acho que era pra ter muito mais, porque eu acho que só tem 4, né? É uma parada tipo defensoria, né? Que tu fez, É. né? Lá na Unicris foi que eu fiz, gente, é muita, viu? São 8 lá. Ah, é verdade. Eu lembro que lá era o dobro. Lá A minha era é. 4. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Isso aí não tem o que falar, não. Isso aí. Isso é um ponto positivo. Eu só acho que deveria ter mais, pô. Mais coisa prática do que Mas eu teórica. acho que vivência mesmo, por exemplo. Cara, protocolar a petição, como eu tô te falando. Isso aqui é isso aqui é um token. Isso aqui é um processo. Isso aqui é o sistema do PJE, do ESAGE, abrir e protocolar. Por isso que muitas vezes a Tem uma gente. cadeira básica, fundamentos básicos da advocacia. Sei Advocacia. lá. É realmente de como é o dia a dia, entendeu? Sim. O dia a dia, o dia a dia. Porque a prática às vezes é muito o quê? Petição, né? Dar um caso fictício. Aí tu vai olhar, beleza, aí tu vai conseguir visualizar ali e ver qual é a tese que tu vai entrar, como é que vai ser. Mas, porra, e pra dar entrada? Que é uma. Como é que dá entrada nisso aqui? É, cara, E foda. aí isso prejudica muito, né? E aí é o que tu tava falando. Esses cursos, e eu não falo só do meu, não. Eu falo de vários cursos no Brasil todo. Cara, ele vai ajudar muitas pessoas que estão, tipo, zero base prática, saem da faculdade, pô, vai fazer um curso e vai aprender muita coisa e vai botar em prática. Ajuda, pô, porque assim, quando você sai da faculdade, você precisa de duas coisas, né? Assim, ao meu ver. Basicamente, ter cliente e saber atuar. É só isso. Né? E até uma crítica pesada assim que eu faço, porque assim, a gente também entrou numa vibe muito. Acho que depois da internet, depois da pandemia, a gente entrou numa vibe muito vendas, né? Todo mundo entrou numa vibe muito vendas. E às vezes o pessoal esquece que venda é o segundo passo. Como assim? Vendas é mais importante que, entre aspas, que saber, porque se você souber e não vender, não adianta de nada. Mas o saber vem primeiro que a venda, gente. Total. Vem primeiro que a É, venda. eu falei É isso, eu pressuposto. falei Tu isso um falou dia isso no desse. treinamento, né? Eu falei isso um dia desse. Eu postei Irmão. Gente, calma aí que tá muito frio. Só sobe a palheta. Eu falei, um dia desse eu postei um Reels falando sobre isso, né? Que hoje o advogado que ele não souber vender, ele tá literalmente lascado, né? E aí vem um advogado, sei lá da onde, me criticar e dizendo que, então, só precisa. Cara, aí o que eu respondi? Eu parto do pressuposto que o advogado ele Já sabe, é É pressuposto. sua pressuposto. obrigação. Que o cara É vai o estar mínimo. É o mínimo, entendeu? Mas o que o Pedro tá falando é 100% correto. E de fato, durante a pandemia, hoje, tem muito advogado e eu vejo isso na prática, com algumas pessoas, o cara sai da faculdade, ele contrata 2 estagiários. Nem é advogado mais e pronto. Meu irmão, Não é assim, sentar a bunda na irmão. cadeira Tem e que tem que sentar, ralar tem pro que patrão. ralar um pouquinho. Não é brincadeira, não. Porque senão você vai começar a prejudicar o seu cliente, vai, Sim. vai vender uma coisa que não tem, é pior, né? É pior. A gente saber é pressuposto. Você tem que fazer uma faculdade bem feita. Se não for uma faculdade bem feita, estuda ali 100%. depois. Hoje você tem formas aí de aprender que são assim muito mais aceleradas, inclusive, né? E mais acessível. Pô. Mais Tipo, acessíveis, eu mais penso assim, ó, aceleradas vamos e mais pensar em um fáceis. curso muito caro de gestão, de coisa de direito. Vamos pegar um curso aqui de 10 mil reais, tá, Gerão? Curso de algum advogado aí. Meu irmão, quanto é que vai sair um mestrado? E tu vai saber aprendendo mais qual? Com certeza. Um semestre do mestrado, talvez tu E gaste o que é dobro, interessante, assim. né? Até já entrando. Até mais. Eu tava falando um pouco de produtos contigo, né? O produto ele ensina você a atuar diretamente naquilo. Por exemplo, você não precisa nem ser bom em tudo. determinar. Vamos supor. Não quero advogar na área civil, mas tem um produto da área civil que eu acho legal. Pô, aprende a vender aquele produto ali. Você vai aprender, Isso aí. aprender aquele direito, né? Que muitas vezes é desse tamanho. Não tô falando pra tu pegar o Código Civil e. Não, nem Pelo precisa. amor de Deus. Aquele direito. Agora, saiba aquela ação, não venda coisa que você não saiba. Uhum. E É aí isso mesmo. você consegue vender uma coisa que você entrega de uma área que você nem, Cara, eu vou te nem falar. domina tanto, às vezes. Esse negócio de saber, Girão, meu irmão, se o advogado que é vendedor, se ele não souber do produto, Ele ele não consegue vai vender. fechar um. Ele não vai fechar muito. Tem prazo de validade, né? Tem prazo. O cliente Ele não consegue nem vender. O cliente porque vê a o fraqueza. cliente pergunta, dele. ele não sabe É responder. fraco, é fraco. Então Mas- esse é o básico, meu brother. É o básico. Isso aí que o Shell, já chamado de Shell, o Pedro falou. Deixa eu te contar com o que é Shell, velho. Rapaz, Nada a ver, gente. O apelido dele é Shell. É Shell o que é posto. essa história aí do Shell é antiga, viu? O pessoal, todo mundo achava que o cara era dono do posto do Shell, né? Cara, que eu parei pra pensar. Essa história, tu sabe qual é essa história, né? Mas eu acho que tu já me contou, mas lembrar o Tinha, nome não. tinha um amigo nosso na época de Pivete, que era o João Vitor Tigrão, lembra do João Vitor Sei Tigrão, né? demais. Um alô aí pro João Vitor Tigrão, Meu tamo Deus, junto. 20 gramas. A Andressa vai lembrar do João Vitor. Ela vai O lembrar. conhecido como Chofeto, né? Chofeto. Porque ele falava meio assim, sabe? Tipo, ele falava. Aí o pessoal me chamava de tio. O apelido mesmo, na verdade, era tio. Por quê? Porque eu era, tipo, bem grandão já. Entendi. Pivete, entendeu? Tipo, tinha
Eu com Parece 15 uma anos, caixa d'água. com 15 anos tinha... Também que eu sou hoje já, só que mais Entendi. magrinho, assim, uns ceia de Natal aqui, quilômetros. tá? Ceia de Natal. E aí ele me chamava de tio, só que ele ia falar tio, ele falava, ei, tio. Ei, Meu tio. Deus. Ei, tio. Aí ficou. Aí ficou, mano. Mas foi só isso. E o engraçado é que pega até hoje, né? Não, até hoje. Só te chamam de chama. Ficou, o pessoal acha que é uma coisa assim de outro mundo, que eu sou dono... Ei, tchau. Tchau, Ei, tchau, tchau, tchau. Eu fico, Shell, não sei o que, Shell. Aí Que pegou. onda, velho. Que onda. Foi só isso. Só isso. Esse vídeo aí vai ser, acho que o maior que eu tinha pra contribuir aqui era com pego essa um corte, resposta. velho. Com A essa explicação. resposta. Quem é que me chamam de Shell? Porque essa pergunta chega, viu, pessoal? Chega. Não chega muito de audiência trabalhista, não, de como eu comecei a. Porque eu te apelido. Como eu comecei mais o Shell. Shell chama. E é que o pessoal já não me chama mais muito, né? E ficou mais na. Só o pessoal que me conhece só os mais. de verdade. Só o pessoal da antiga que ainda lembra, mas ainda chega. Caraca. Não, bicho, pois é. Mas voltando, né? O que tu tava falando aí, eu acho que conecta muito com o que o Zacarias fala de acreditar numa advocacia com visão de produto. Tipo assim, não é o direito pelo direito, ou sei lá. Ele acredita nas teses, né? Tipo assim, em produtos Teses teses vendáveis, são, né? que são produtos, né? Ele pode falar aí melhor do que eu sobre isso. Cara, eu acredito que a gente precisa enxergar a advocacia como empresa, e toda empresa vende um produto, né? E Você vai tem ter um que ter, né? produto, vai ter que ter produto mais qualificado, um produto mais caro, um produto mais barato, mas que ele tem uma demanda muito maior. E chegar dessa forma e tu criar produtos, não é tão fácil, e tu vender esse tipo de produto. E não tu trabalhar com, sei lá, eu trabalho na área de família. Não, irmão, tu tem que trabalhar com produtos, e esses produtos podem ser da área de família, né? Eu acho que cada vez mais a advocacia vai se enxergar dessa forma. Tanto que você vê que há alguns anos atrás, você já havia, mesmo antes da produção de conteúdo, né? Determinados produtos, por exemplo, muito principalmente na área tributária, em escritório de advocacia Sim. que reduzia determinado imposto, né? Trabalhar com determinadas empresas, ali já era uma. Eu acho que estava nascendo essa ideia de produto, e hoje eu acho que cada vez mais a tendência é o advogado ele enxergar como produto. E quando eu falo produto, não é mercantilizando a advocacia, mas é o que eu sempre falo. Se tu tá me pagando, eu tô te entregando uma coisa, que não é um produto, é uma venda, tu concorda? Concordo. Então é dessa forma que eu falo, e não de mercantilizar e tal. Mas é de ter um produto e você vender aquele negócio fechado. O produto é exatamente o que você falou agora no final. É uma coisa fechada. É uma coisa que você não. Vai ter aquela ação que você vai ter que produzir do zero, o escritório vai produzir do zero? Vai. Sim, Existe. Né? Todo escritório tem ali um caso ou outro que é mais ali. Complexo. A advocacia de boutique, né? Como a gente fala, né? Que é raiz. um caso mais, né? Mas existem casos, gente, que são mais produto mesmo, que assim, que o modelo vai ter ali 80% da ação pronta, e não é porque você tá levando aquele caso como qualquer um, é porque realmente é daquele jeito. É isso. É daquele jeito, aí você vai fazer ajustes, aí por isso que é o produto, né? Que é uma coisa que é mais ou menos pronta ali, né? Ela já vem semi-pronta, né? E aí você não precisa mais fazer conta em hora. Sim, exato. E esse é o objetivo que eu acho do advogado. É cada vez mais ele trabalhando menos. E não trabalha só ele, o menos. operacional dele, enfim. Não é proporcional. É, Né? Não é total. proporcional o crescimento do Não, meu diário. Por exemplo, quando você for produzir ali o seu acervo, né? Você vai ter um trabalho sim. Fudido. Vou te dar um depois. exemplo. Eu acho que pegou essa época que a gente trabalhava muito. Até hoje eu ainda trabalho. Teu acervo é meu, viu? Tu acha que eu De quê? não sei, né? O do começo ali foi eu que Não, fiz eu ali. ia falar o Ah. do bafômetro, multa. Esse eu não fazia, não. Que eu Esse não foi o que sabia, não. criei. Esse foi tu que criou. Foi esse que Eu eu não sabia, criei. não. Esse. E eu lembro que aquilo dali por exemplo, ali eu nem enxergava ainda como produto, mas era um produto. Então, no primeiro momento, quando eu criei a tese, eu criei a tese muito por quê? Porque eu estagiei na vara da Fazenda Pública, que é onde chegava aqueles processos. Então, eu discutindo muito aquilo dali, eu fui entendendo esse mercado. E aí, assim que eu me formei, eu já comecei a produzir conteúdo e tal. Engraçado, tu tinha essa visão de bafômetro, né? Tu vendia. Tu atuava num direito específico, não era numa área. Não, era um direito Era um específico. direito específico, né? Ou seja, era essa visão já. Era essa visão. Mas eu ainda não entendia os Por quê, Paranauê, né? O porquê eu tava fazendo daquela forma. Mas no primeiro momento, tipo, a primeira vez que eu fui fazer uma petição de bafômetro só, foi difícil. Tipo, eu ficava vendo jurisprudência, entendendo. Segunda, já mais fácil. Aí eu lembro que, tipo, na partir da 10ª, é o que a gente tá conversando. Cara, meu trabalho era muito menor. Chegava o meu cliente, eu fazia o quê? Eu trocava o número do auto de infração, trocava alguns pontos específicos do caso concreto, mas já era muito menos trabalhoso. Imagina hoje, quando chega. Então, acho que é isso. É o cara, ele entender que não precisa ele trabalhar o dia 24 Não, horas, não né? precisa. E tem advogado Não que precisa. acha bonito isso. Porra, eu tô trabalhando pra caralho e tal. No meu ano irmão. passado, Tu até. tá fudido. Não vai conseguir fazer isso pela vida toda, né? Não, não vai. Não Ei, vai. mas tu falou do acervo, eu lembro que tu fez. Aquela época eu acho que era muito só consumidor, né? Consumidor. É.
consumidor, eu tenho Pirâmide, muitas aí. pirâmide foi eu. Pirâmide foi eu e tu. é, Eu fiz um, tu fez foi. um modelo, né? Tu fez acho da execução e eu fiz o Foi. da monitor. Ali uma coisa chegou assim. muito naquela época, viu, Chegou velho? uma coisa assim. Eu lembro que a gente tu me chamou para pro escritório uma vez, meia-noite, na sexta-feira, lembra disso? Tipo, 10 horas da noite na sexta-feira, que era horário, depois do meu CD, que aí eu não sei quantos clientes desse aí Ah, sim, chegaram, lembro desse dia. a gente tinha Conta a que história, ficar... Não, eu tava... Como eu tô te falando, né? Eu não ficava lá presencial e tal. Tu ia, tipo, eu lembro que tu ia, tipo, uma vez por semana. Era tipo uma vez por Presencial, né? semana pra gente bater os pontos bater e os tudo. pontos. É. E aí, né, essa é a primeira grande venda, eu acho que tu fez, né? Que Foi a primeira o grande venda. caso lá das Das pirâmides, né? pirâmides, Enfim, sim. TJSP, né? É, TJSP. E aí tu me Araçatuba, chamou, São Paulo. Araçatuba, São Paulo. Tu me chamou pra ir. Fala, cara, tipo, de uma hora pra outra ele. Eu fechei 15 clientes lá em Araçatuba, São Paulo. Onde? Araçatuba, Do nada. São Paulo, do nada. Do nada. Foi muito louco isso aí. E eu nem entendi, não, mas esse bicho é doido. Isso eu tinha pouquíssimo tempo de. Não, pouco tempo. Eu lembro mais disso. Ele me ligando aí, macho, eu preciso que tu venha. Aqui eu acabei de fechar 15 clientes. Nervoso. 15 Pô, velho, clientes. porque quem não é do direito não vai entender, mas 15 clientes significa 15 procurações, 15 comprovou de 15 residência. petições. E os documentos da pirâmide, eu não sei se tu lembra, era tipo, Era um eram uns contratos grandão, velho. Então era, print que você tinha que organizar ali. não era tão simples, Aí, não. irmão, vem aqui pro escritório. Fui, Força ainda tu foi me tarefa. pegar na faculdade, foi me pegar. Vou te pegar na faculdade, Eu ele lembro disso, querendo eu que eu lembro. fosse. Eu te pego aí na faculdade, come um sanduíche lá no escritório e fica, ó. Eu lembro que já teve várias vezes que a gente pediu sanduíche. Teve até uma vez com um amigo nosso que foi gravar um vídeo comigo, não sei se tu lembra, ou foi isso. Que ele tava lá e a gente ficou lá até tarde. Escritório. Aí chegou e não pegaram, não foi? Foi. Teve história dessa ainda aí. Enfim. Exato. Mas essa história que a gente tá falando, né? Eu acho muito, muito interessante. Porque o pessoal, às vezes, ele esquece de ser um bom advogado para poder vender bem, né? Assim, eu acho que passamos por dois momentos, né? Como eu tava falando. A advocacia, uma advocacia que às vezes era não zero vista como empresa, né? E depois ficou teve uma transição ali vista demais como venda, né? E às vezes o pessoal não entrega um bom serviço, né? E aí, assim, quando eu olho para o escritório, né? O que é que eu vejo? Cara, o cara depois de se preparar, né? Ele tem que se preparar, tem que ter prática, tem que errar no processo dos outros, né? Como a gente fala, né? Enquanto não for seu, tem que errar quando tiver alguém para lhe corrigir. E aí ele começa a vender. Por isso que é muito interessante o cara estagiar. Uma das perguntas que eu ia te fazer era isso. Eu nunca estagiei, né, gente? Tá, já falei aqui. Mas o quanto tu acha que, tipo, o estágio que tu teve durante a faculdade, conta pra galera, porque vai ter muita gente assistindo aqui que tá nesse momento, será que eu estagio, será que eu não estagio e tal? E eu já falo a minha resposta. Se eu tivesse estagiado, teria sido mais rápido ainda o meu Teria. início. Entendeu? Teria. Eu perdi várias noites de sono. Eu fui autodidata, velho. Sério, fui muito autodidata em tudo. Mas teria sido mais rápido. Se eu tivesse feito um estágio em um escritório 6 meses, 6 meses era suficiente para eu entender os Tu bastidores do estagiou escritório. muito tempo no público. Fazenda na pública, Fazenda Pública. Se tu tivesse talvez estagiado no história, tu não teria ficado tanto tempo na Fazenda Pública. Total, com certeza. Porque tu Porque teria visto, a Fazenda Pública eu gostei muito porque eu entendi o outro lado. Eu entendi muito o juiz, falava muito com o juiz ali, então eu entendia como era aquele mecanismo. Entendia muito como funciona de tu peticionar e como é que vai dar certo ali dentro. Tipo, o que é que tu precisa colocar para ser mais rápido. Como é que funciona dentro de uma vara. Entendi isso, que eu não entendia. Mas a parte principal da parada, que era saber advogar, eu não sabia. Eu não tinha prática. Então fui autodidata. E hoje não, mas lá naquele início eu percebi, cara, se eu tivesse estado no escritório, eu saberia como fazer, como era mais importante eu ter um estágio. Mas como tu estagiou, fala o que é que tu acha, como isso foi importante. Cara, eu acho que você tem que estagiar das duas formas, né? Tanto no setor público como no setor privado. E aí, isso junto com o processo de autoconhecimento, você vai se conhecendo, vai vendo o que você quer. Por quê? Porque entre aspas, perder esse tempo é ganhar muito tempo. É ganhar tempo demais da sua vida. Se possível, o ideal, cara, assim, era o cara poder. Eu sei que tem a realidade da maioria da pessoa, da maioria do pessoal que tá fazendo faculdade, né? Não tem, às vezes, como fazer 2 estágios, né? Normalmente estágio é ali 4, 6 horas. Mas se der, cara, faz. Estágio o máximo que der, entendeu? Estágio o máximo que der. É uma vivência muito boa, né? É uma vivência muito boa. É uma vivência muito boa mesmo. Pra você entender, né? Eu saí da faculdade, eu encho a boca pra falar isso. Pronto pra advogar. Na minha área. Muito por conta do estágio, né? Pronto pra jogar, muito por conta do estágio. Estagiava essa parte trabalhista, né? Foi muito com meu tio. Já te falo dele, né, ontem? Sim.
E a gente advogava muito a parte trabalhista, né? Mais de empresa, né? Aí eu Outro lado, né? aprendi, né? Como era o lado de lá e virei a casaca, né? Aí aprendi como era a defesa pra lá e já vim. Mas muito foi disso, né? Eu ia assistir a audiência, eu fazia a petição, né? Óbvio, né? Sempre assessorado ali pelos advogados, né? Muitas vezes por ele também. Aí fui aprendendo. Você tem que estar com alguém, gente, que sabe mais que você quando você está aprendendo, né? É Por verdade. isso que estagiário também é muito bom. Porque É o momento que você tem pra aprender, é o pô. momento de ter para aprender. Depois que tu se forma, tu não tem mais tempo, não. Errar aqui no processo dos outros, que eu digo é o quê? Quando eu errar, vou ter alguém para me corrigir. Sim. Hoje eu corrijo os outros. Se Exatamente. eu errar, Fumo. fumo. É. E aí essa parte do fumo é muito também, já mudando aqui, né? Que a gente vai mudando aqui de galho em galho. É aquilo que a gente tava falando no começo, né? O que a gente tava falando no começo. Total, é isso mesmo. Que o empresário ele tem que ter as costas largas, o empresário, o É. dono, Porque na quem hora errar não é o colaborador do tá errando, é tu que tá errando, É irmão. o teu nome. na hora Então, na hora que o fumo entra, amigo, e vem, não é assim. ele vem, sabe? E a, O fumo e a vem. tendência assim, sendo bem transparente, cara, quanto maior a tua empresa vai ficando, mais erros vão acontecer. Mas Eu te dou um exemplo, se tu maior pegar chance. uma grande, pega, por exemplo, Latam, Gol. São uma das empresas que tem mais reclamações no Brasil. Empresa que não erra não existe, Não mano. existe. Eu sempre bato isso no meu história. Falei, cara, gente, a gente precisa identificar erros pra gente melhorar e não errar mais isso aqui. Mas se não tá tendo erro, meu irmão tem uma coisa errada. Tentam Ou tá sem trabalhando. cliente, ou tem Não tá errado. tendo processo, né? Porque errar é normal, pô. Faz parte. Quanto maior uma empresa, ela vai errando. E por tem isso um- é importante os processos dentro da empresa, Processo né? interno, sim. Processo interno. Diminui a quantidade de Tem erros. um outro máximo aí do marketing digital, que é do Ryan Holiday, que ele fala erre rápido e corrija mais rápido. Eu sei qual mais é, rápido já ainda. ouvi. Então, essa cultura de... Cara, não é que o erro seja aceitável, mas, como é que eu posso dizer? O erro, ele é necessário para que tu possa evoluir. Sim, isso Não era, existe né? evolução se tu não errar, entendeu? Com certeza. Com certeza. Eu já tive erro de contratação. Como contratar, eu acredito que já deve ter algum Com tipo de certeza. erro. Já. Já tive erro de precificação, não saber precificar correto. Ou precifiquei mais caro, ou precifiquei mais barato. Já tive erro de gestão. Cara, tantos erros aqui que eu fosse falar que eu não vou ficar postando no Instagram quais são os meus erros. Aquele também tu vai fazer a mesma coisa. Né? Tô fora. Mas erro todo mundo vai ter, pô. Agora é o que eu tô falando. Você precisa rapidamente olhar o erro. Meu irmão, isso aqui não vai mais acontecer. Fato. Você não pode olhar pro erro, sentar no erro e achar que ele vai se resolver sozinho, né? Sim. Você tem Tu acha que um grande E nem escritório, o terceirizar. maior escritório do Brasil, não sei qual é o maior escritório, mas tu acha que ele nunca perdeu um prazo? Claro que Claro que perdeu. perdeu. Claro que perdeu, acontece. É fato. Acontece. Fato. Não é o ideal, né? Não é o Pelo amor de ideal, Deus, não o é o problema é, correto. dependendo do prazo, o problema Exato, o problema é grande. gigantesco, né? Mas, Mas- acontece, pô. Acontece. Acontece. Eu Acontece conheço um caso de um caso bem específico, irmão, bem específico, que gerou um prejuízo de 10 milhões de reais. Milhões? 10 milhões. É um caso lá de Brasília, assim, que eu tava numa roda um dia e eu ouvi, tava lá, tal, e eu Um fiquei escritório. sabendo de um escritório lá de Brasília. Não sei se é Brasília ou é. Eu sei que o processo era em Brasília e gerou um prejuízo de 10 milhões de reais. Recentemente eu fiz um acordo e um processo, né? Um processo trabalhista, que foi uma revelia. E aí Tem que fazer, correr pra braço. o colega advogado entrou em contato comigo e não vou falar aqui quem foi, obviamente, né? Claro. Mas na hora de fazer um acordo, ele tentando assim me acalmar meus ânimos, né? Amolecer o coração e falou: "Tô, vou ser muito sincero com você, eu não vou mentir não, que foi erro do escritório, o que vai pagar não é a cliente, não, é o escritório." Ou seja, ele Coloca pagou no lugar dele, né? Se coloca no lugar, né? Total, Conversou com a cliente total. também, né? E aí a gente fez o acordo. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Acontece, pô. Acontece. Cara, é muito osso isso, né? Eu lembro que quando eu fui começar, né? Eu ficava ali, caramba, velho, vou investir esses meus R$ 500 em tráfego pago aqui. Boa, bora falar sobre isso agora. Essa questão do tráfego pago, eu lembro que foi um tema legal, viu? Eu fechei 2 ou 3 clientes, cobrei que nem o Zacarias falava, né? Tu tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Entrou, cobra. Porque eu já queria advogar na área trabalhista, gente. Na área trabalhista Eu é lembro, complicado, né? Você... eu acho que áreas. eu sempre falo isso pros meus alunos, cara. Eu acho que a área trabalhista e a área previdenciária é muito. Tu pode conseguir que tu cobre? Pode. Do tráfico pago, muito difícil. Difícil. Tipo, o cara vem por uma indicação, é mais fácil e tal, mas a área trabalhista e previdenciária é muito a médio prazo. Você não vai achar um escritório trabalhista grande e um escritório, pelo menos assim, né? Posso até queimar minha língua, né? Mas eu, particularmente, não conheço um escritório previdenciário grande que trabalhem com cobrança de entrada, a não ser que seja uma defesa trabalhista, é aí outra coisa. Aí tem que cobrar. Aí é outra coisa. Mas falando assim, pró-reclamante, né? A pessoa que tá querendo se aposentar, Beneficiário. que beneficiário, né? Não existe isso, né? E aí você tem que ter. Volta àquele assunto, né? Ver o escritório como uma empresa.
entradas de médio, curto e longo prazo, né? Não é todo processo meu que eu faço acordo. Total. Não vai ser todo o processo que a execução vai ser rápida. Não vai ser todo processo que a execução vai ser rápida. Né? Aí você começa a ver, chega um momento na advocacia, né, que você começa a ver isso com outros olhos, né? Por exemplo, cara, esse processo aqui eu vou fazer acordo, né? Você tem que ter fluxo de caixa, né? Aí você já começa a analisar risco ali Tu e começa tal. a ter mais previsibilidade também. Não previsibilidade no sentido de ser certeza que vai entrar, mas quando tu já tem um volume, assim, principalmente no Sim. trabalho de ações, você consegue entender justamente Consegue. esse caminho, né? Tipo assim, cara, isso aqui dá pra fazer um acordo, então eu tenho uma previsão de entrada aí mais, num período mais curto. Isso Até aqui eu falando- vou até o final e tal. Até falando pra quem tá assistindo, cara, acabou de se formar. Vou falar o que eu acho, tá? E aí tu pode até falar porque tu atua muito nessa área. Não escolha só trabalhista ou só previdenciário. Eu vou te explicar o porquê. Eu e o Gerão, a gente tem um amigo em comum que ele atua só no previdenciário e ele é multimilionário. Sim. Ele não faz tráfego pago. Se tá fazendo agora, né? Ele já fez, mas Já hoje fez, não né? faz mais não. Multimilionário. Mas ele é uma prova de quê? Meu irmão, eu sou por quê? Porque eu tenho um tempo no mercado, eu tenho como fazer isso acontecer. Se tu for só para previdenciário ou só para trabalhista, tu não vai ter. Como é que tu vai contratar um time? Me fala. Porque, imagina Quando hoje, tu acabou de se começa, né? formar. Nem ele nem começou só como previdenciário, Sim, ele é isso era que eu tô falando. criminalista, tipo É, ele assim, tinha de outras atender áreas. flagrante 2 da manhã, entendeu? Então eu acho que, eu quero começar previdenciário, eu quero começar trabalhista. Mas escolhe outra área que tu possa ganhar um fluxozinho ali no início para tu poder No contratar um início, é. Tu estagiário. tem que ter subsistência, né, velho? O previdenciário ainda é pior nesse Ainda é aspecto. pior, bem Ainda é pior. porque o trabalhista ali, dependendo da situação, você consegue rodar uma ação com 2, 3 meses. É, né? pode Ali, ter um fazer um acordo acordo ali. O previdenciário pode ser um RPV, pode ser Que o rápido do previdenciário é RPV, né? Mas tu bota É, aí que é o 10 rápido. meses, um ano, É. né? Pra receber, assim, contando a ação. Não, é demorado, pô. É demorado, que eu tô botando Demorado. sendo rápido, né? Demorado. Então, na verdade, cara, eu acho que assim, o pessoal, acho que o pessoal confunde um pouco a questão de se mostrar como especialista com atuação numa área, né? Boa. O pessoal Tem uma confunde frase que eu muito sempre isso. falo que é assim: se posicione como especialista, mas atue como generalista. Então, tu vai ter uma posição, por exemplo, tu, trabalhista, todo mundo sabe. Trabalhista. Mas, nos bastidores, tu atua em outras áreas. É que nem Atua, uma história, eu atuo em tudo, menos criminal. Por ser uma sentença boa de família, velho, agora Oi. que eu lembrei. Coisa nada a ver, pô. Nada a ver. E família é uma área que o quê? Em regra, vai ter que cobrar um valor de entrada. Salvo grandes exceções e tal. É aquela coisa, você só não pode vender, né? Só não pode aquilo que você não sabe. Né? Você Sim. não pode, você não nos prejudicar nem prejudicar o cliente. Cara, e é o que eu falo sempre pros meus alunos, falo assim, esse negócio de não sabe, né? Que é relativo também, porque você não pode deixar o dinheiro na mesa. Como assim? É. Se você realmente não sabe, eu digo, pô, realmente não sei. Porra, Vamos supor aqui. o mínimo é tu fazer uma parceria. Uma parceria. O mínimo é fazer uma parceria. Mas esse negócio de tipo assim, eu não sei, muitas vezes, e eu falo isso dos meus alunos, inclusive, eu já dei cagaço meus alunos e falo, mas mãe, tu é preguiçoso. Porque eu parto do pressuposto seguinte. Pensa Aprende, comigo, né? Pedro. Ó, tu é médico, Certo. certo? Tu é médico cardiologista, ou seja, tu é especialista em coração. Massa? Chegou um cara agora que ele tá tendo uma, sei lá, vou pensar aqui numa situação, quebrou a perna. Porra, tu não sabe fazer os primeiros socorros, tu não sabe fazer nada, tu é médico, tu vai saber, o básico de um médico vai saber. É melhor que eu atenda com o quê? Com ortopedista, é óbvio, mas o básico tu vai saber. A mesma coisa do advogado, meu irmão. Eu só atuo nessa área, Márcio, mas o mínimo eu tenho que saber. O básico eu tenho que saber. Aí eu vou atrás de uma parceria, mas a Isso, primeira reunião isso, com o isso. cliente, eu tenho que saber dar uma resposta pra ele. Isso. Alguma coisa, porque eu sou advogado. Você não vai operar o cara, né? Eu não vou operar, eu vou passar por ortopedista. vai. Mas alguma coisa eu vou saber. E aí, qual é o game? É dentro do teu escritório, no lugar de fazer parcerias, o que é que eu faço? Por exemplo, meu irmão, a gente vai ter pessoas que mexam em cada área. Mas aí é quando você já tem um caixa pra pagar Quando já essa tem um pessoa. caixa. Exatamente. Pra tu não deixar, porque tu vai fazer uma parceria com um advogado, vai dar, sei lá, 50%, 30%, 70%, não sei, vai Tem depender. caso e caso, né? Mas o que eu acho que o mais importante, às vezes, não é nem a porcentagem. É você ficar com aquele cliente ali, ó. Sim, pertinho de claro, você. claro. Porque ele volta. Claro. Cara, um dos meus principais clientes hoje, ele veio através de parceria de outro advogado. Através de parceria de outro E aí, advogado. se você perde o contato com o cliente, o cliente não lembra mais de você. Total. Ele vai lembrar do Total. outro advogado. Do outro Mas cara. só pra a gente voltar pro tráfico, cara, parem de ser preguiçosos vocês. O Gerão deve estar cansado de ver isso nos grupos, meu irmão. É gente querendo tudo. Me explica como faz essa petição, como faz isso, como... Porra, meu irmão. É demais O mesmo. Google tá pra isso, eu tenho certeza que você consegue aprender o básico dentro E do não Google. responda não, pra ver se não é você que é mais educado. você- Total, Gente, e ainda né, não precisa nem às vezes no Google, não. É você pesquisar um processo de um caso igual o seu. Tu falar melhor, meu irmão, tu vai pegar lá a palavra-chave, vai botar na jurisprudência, entrar, vai ver teu no Cruz processo, Brasil entra ali. no processo, acabou. Olha a petição inicial, procura uma que tu Tu goste. vai saber do início ao fim do Inicial dá, processo. pronto, não tem O muito. pessoal quer moleza, pô. Hoje
cada vez mais essa geração ela quer uma moleza. E o chat GPT, pra mim, é mais ainda essa. Tu vai botar lá no chat, porque como é que eu faço isso aqui? Mesmo olhar de falar. Viu o caso lá que ele inventou a jurisprudência? Vi. Aí, Que era totalmente mentira, né? É fumo. Eu vi. Ali foi Pelo fumo. amor de Deus. Cara, como foi esse caso mesmo, sabe? Cara, ele botou. A meu ver, o O advogado advogado não foi- teve foi- má fé. O Né? advogado? Foi. O advogado fez a petição. Na verdade, ele não fez a petição. Ele fez a petição dele, mas ele pediu jurisprudência pro chat. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas o chat deu a petição e ele não foi atrás saber se era verídica. Ele pegou a jurisprudência e jogou no processo. Não existia. E aí o juiz foi atrás e viu que era uma ilusão do chat, né? O chat criou lá na hora. E aí deu uma merda lá pra ele e tal. Tu E usa o aí, chat cara, GPT? Não, zero. Minha Eu história, também zero. não, eu não uso também, não. Zero, 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 zero mesmo. Não sei nem, Zero. não sei nem como é. Eu E acho posso que é estar um errado, site, tá? né? Posso estar errado, mas hoje ainda não utilizo. Eu acho que eu sou meio leigo, assim, no assunto pra dar minha opinião, mas É, eu eu acho que sou pode leigo, ajudar um eu- pouco, né, assim. Isso pode te dar alguns temas ali que você... Pode te ajudar a ganhar um pouco de velocidade na produção, mas eu acho que Porque ainda... eu acho que já, ainda- eu acho que não, já, pro advogado tem outros. Cara, hoje o advogado, sei lá, tem um modelo inicial. o- Pra botar lá o processo que for, tu já vai ter o básico da petição. Pronto. eu acho que o chat GPT, ele ainda vai demorar não só o chat GPT, a inteligência artificial de um modo Vai geral. demorar, eu também Ainda vai demorar um tempo até eles Até não estabelecer. precisarem mais de intervenção humana, acho. Uhum. de correção, Até porque tem de... uma parada. Enfim. A gente fez aquele dia que a gente fez um day off lá do escritório. Não sei se tu tava do Diego Pereira. Tava. Que ele falou, né, que tem uma atualização do chat. O chat ele é atualizado até uma data tal. Tu lembra disso? Era atualizado até 2021, mas teve uma nova atualização que atualizou foi agora. até sei lá, abril. Mas, Enfim. tipo, se o cara buscasse 2022, ele só ia ter informações de 2021, não era isso? Isso. Isso é um perigo. Ei, Zacarias, uma coisa que agora eu vou te perguntar. Fala. Quando é que tu decidiu que tu não ia... Como é que eu posso falar? Que tu ia delegar mais? Que foi a tua virada de chave? Cara, eu vou te falar, eu vou falar assim, eu não sei o dia exato. Porque tá Eu tô mentindo. perguntando isso porque eu Tu passei... teve essa- esse Teve esse Esse insight. dilema. dilema. Cara, eu não tive um dia exato. Eu acho que foi assim. Durante o momento que eu me formei, os primeiros meses, cara, eu fiquei submergido dentro de marketing, vendas, empresa, aquela área que naquela época ainda era incipiente, hoje já é muito mais, né? Hoje tem muito mais podcast, hoje tem muito mais vídeos e tal. Aquela época um pouco menos. E aquilo cada vez mais ia mostrando que eu era mais empresário do que 100% advogado. E aí eu entendi, por isso que eu tô falando, não teve um momento, mas eu entendi o quê? Que pra eu chegar mais longe, eu teria que ter mais pessoas comigo. Eu não ia chegar tão longe, porque eu pensava, falava assim, Pedro, eu teria que fazer uma petição, eu teria que pedir documento pro cliente, eu teria que cobrar o cliente, eu teria que pagar audiência, e eu teria que ter tempo pra vender É e o produzir conteúdo. famoso exército de um homem só. Era impossível. Era literalmente Bate o impossível. escanteio, né? E corre pra cabecear. Era impossível. Aí eu comecei a entender o quê? Cara, se eu tiver uma pessoa pra fazer as petições e eu fizer só audiência, já melhora o meu dia a dia, eu tenho mais tempo pra produzir um conteúdo e ter a venda com o cliente. Ah, se eu tiver uma pessoa pra fazer audiência, aí que eu tenho mais tempo pra ser um CEO da empresa, pra pensar na parte estratégica. Então foi isso, eu fui entendendo e me baseando em outras grandes empresas. Eu sempre ficava pensando, cara, pensa aqui comigo, sei lá, CIMED, que tá em alta. Tu acha que o Adib ele tá preocupado com o que tá acontecendo agora lá na operação de não sei aonde? Não, zero. Por quê? Não dá. Tem Ele que ter tá- alguém preocupado no lugar dele aí. Exatamente. Então Tem eu não alguém tive um fazendo dia isso. exato. Mas esse estalo foi muito rápido. Foi muito rápido. Tanto que eu te procurei com um Foi. mês, 2 meses de advocacia. Foi muito rápido. E depois eu lembro quando eu saí, foi muito rápido a forma como cresceu também. Foi mais rápido ainda. Quando tu Quando saiu. saiu foi uns 4, 5 todo mês. Foi. Assim. Porque eu lembro que assim que tu saiu, eu já fui pro outro escritório, né? Foi, Foi, porque tu fez. tava Eu lá lembro já. que tu Eu fiz passou. um treinamento lá. Exatamente. Então ali, quando tu saiu, eu já contratei, eu acho que 3 ou 4 pessoas. Foi umas 3 ou De 4. imediato. Foi. E ali foi o momento que deu um pico na minha produção de conteúdo. E logo depois tu já saiu lá de novo também. E aí logo depois eu saí pro Zacarias é outro. já doido. Eu contratei olhava mais assim. pessoas. Foi. Eu lembro que tu saiu daquele porque não tinha tua sala Era porque eu não tinha uma sala só pra mim. privada, né? Era. E aí foi acontecendo, mas eu percebi isso muito rápido. E aí eu sempre falo pros meus alunos, cara, tem que ter muita coragem, entendeu? Tem que ter muita coragem. Se você não tiver, você não vai pra frente, filho. Dos meus Você vai alunos, eu ficar- sempre falo isso, cara, dos meus alunos, de 100 pessoas que estão lá, 10 vão dar certo. Que os outros Eu 90 só, é eu só preguiçoso. comecei a delegar quando eu não dava mais mesmo. Tu demorou um pouco Demorei mais. Né? demorei demais. Só quando não dava mais, assim, quando Mas eu isso tava... também é muito de perfil, né? Tipo, Cara, um cara isso é mais do perfil. técnico. É. Também, Então, a mas tua isso é um perfil tendência de é tu advogado. avocar, né? Isso é um perfil de um advogado. perfil, ó, os dois estão certos. Que tanto é o meu perfil, né? Um cara que eu acabo puxando mais, né? Prezando muito ali Detalhe. por detalhe, né? Que, cara, às vezes, sinceramente, muitas vezes não Muda faz nada, diferença. porra.
E também é uma visão que a gente, quanto advogado, Advogado. tem, né? Eu acho. Aquela imagem, né? Por exemplo, o Zacarias está vestido aqui, ó, como eu tô vestido, né? Eu fui assim, né? Eu fui assim, gente. Eu tive a audiência hoje de manhã cedo, mas eu tava assim. Sim. Tava assim no escritório, né? Conversa não. Não atendi ninguém hoje, viu? Eu tava assim, realmente, eu e meu computador, assim. Porque isso ainda tá Ainda tá ainda tá, enraizado. né? Eu tenho um pezinho lá no raiz, assim, eu vou. Fico Mas é sambando bom, ali. pô, é bom. É É bom. bom, isso não é É ruim, bom. não. Só que é bom você olhar o que aquilo tem de bom para lhe oferecer, né? Por exemplo, essa questão de delegar. Cara, a galera muitas vezes não cresce porque o cara não consegue fazer a petição, fazer a audiência. Cara, é E impossível. Tu porque, vai ó, conseguindo se ele depois. faz, vou te falar por quê. Se ele faz a audiência, se ele faz a petição, quando é que ele vai ter uma estratégia de conseguir um novo cliente? Zero. Quando é que ele vai. O dono do escritório ele tem que estar fazendo a coisa do dono do escritório. O dono tem que fazer coisas pro negócio crescer. Coisa de dono. Cara, Para tem que o fazer negócio coisas que crescer. só o dono vai se preocupar. E querendo ou não, fazer audiência. Óbvio, né, que dá retorno, né? Isso faz crescer também. Mas fazer crescer em que sentido? Em chegar a mais demanda, né? E esticar ali os braços do escritório. Você não pode esperar ser um funcionário, um associado, enfim, faça isso, porque isso é seu papel. Isso é uma dificuldade que eu tive muito, entendeu? No início, né? Do início. Demais. Demais. Como eu tô te falando, eu gostava de chegar, me desse o problema que eu resolvia. Eu não tinha aquela ideia de chegar no problema, trazer o problema, né? O problema que eu digo ali, o caso do cliente. Tu avocava pra si. Avocava para mim e pronto, né? E aí, essa questão, eu acho que esse é o ponto de virada de chave, né? Que tanto o marketing como o tráfego digital, eles vêm trazendo pra gente, né? Como você. É aquela coisa que eu falei no começo da conversa. Se você souber e não tiver o cliente, não adianta de nada, né? Você vai Exatamente. vai guardar ali para você Vai aquele usar pra nada. conhecimento, vai usar para nada. Por que eu vou usar uma contradita se eu não tenho audiência? Vai saber pra quê? Nada. Como é que eu tenho audiência tendo cliente? Cara, é o que acontece com muito professor, sabe? Muito professor de faculdade. É O verdade. cara sabe tudo, teórico, muito teórico, cara bom e tal, mas e aí, Monstro, né? tem Os zero caras. cliente, não tem escritório, faz o quê? Nada. Então, E é perfil, né? perfil é. Pode ser que o cara seja feliz com Exato, pode isso ser que seja feliz e tal, e mas. amém. É aquela coisa, o cara que sabe mais, não necessariamente sabe mais direito, conteúdo, né? Não necessariamente é o cara que vai ganhar Ah, mais. total. 100%, isso é fato. Na verdade, eu acho que é muito mais fácil o contrário acontecer. O cara que sabe menos, mas tem essa visão de empresa, de que ele precisa crescer, de que ele precisa Porque delegar, aí, pô, ele vai poder ele contratar as cresce. pessoas que sabem. É o cara Exatamente. contrata, o cara que tá tendo É, visão, ele contrata esse cara que é muito bom. exato. Ele contrata esse Porra. cara que é muito bom. Por exemplo, se a gente for pensar sobre CEO de grandes empresas, é exatamente esse pensamento. Tipo, sei lá, uma grande empresa vai lá, ela tá precisando contratar um CEO. É pra quê? É porque é o CEO que vai ter as melhores decisões e tal. Tipo assim, meu irmão, eu não sou tão bom, mas eu sou o dono. Eu vou contratar. Quanto é que tu quer? Eu vou pagar. O CEO é isso dentro da tua empresa, não é isso? Doutor Globo. Exato. Não, tá correto. Então, acho que é isso. Eu acho que você não precisa ser o melhor pra você ser o mais bem sucedido, vamos dizer assim. É aquela lá do Você precisa ser McDonald's, bom. né? Que tu, Você precisa ser bom. aquela do McDonald's lá que tu fala. Bom. O McDonald's não é o melhor sanduíche do mundo. Ah, é fato, pô. Eu acho, tá? Eu Não, acho. eu gosto muito de McDonald's. É, eu Mas, gosto muito. assim, tem sanduíches mais elaborados. Exato, né? isso que eu ia falar, pô, Aquela mas coisa. deve ter sanduíches muito melhores do que o McDonald's e que só tu conhece, que tá no teu bairro, mas é só tu conhece. Do McDonald's não, tá vendendo todo dia. Olha Né? quem vende mais. É, hora quem vende Olha mais. quem Não vende dá nem pra mais. comparar, pô. O McDonald's tá no mundo todo, né? É, porra. Não, a frase que tu fala, o mais conhecido sempre vai ser o melhor. É, o mais conhecido sempre vai ser o melhor. E pra mim é um fato. O mais conhecido ele sempre vai ser o melhor. Em qualquer pensamento que tu fizer, o mais conhecido sempre vai ser o melhor. Acabou. Sempre vai vencer, ponto. Isso aí que tu fala muito interessante também, né? Porque tem muita estratégia, né? O Neymar, pra mim, é um você exemplo quer ser disso, tá? conhecido? Exemplo, Neymar. O Neymar. Muita gente baixa o Neymar, enfim, pra mim o Neymar é um craque e tal. Mas tem muitas pessoas que falam assim, cara, o Neymar ele só se transformou no Neymar porque ele ficou muito conhecido. Mas que tem jogadores melhores que o Neymar. Total. Eu não concordo, entendeu? Pra mim o Neymar realmente é um craque. Mas tem muitas pessoas que vão concordar com isso. Cara, o Neymar não é tudo isso não. Mas ficou tão conhecido, tão badalado naquela época que ele ficou melhor do que qualquer outra pessoa. Ele é uma marca, né? É uma marca, pô, O exato. cara virou uma marca. Exato. Então, eu acho que. E pro advogado entender isso, velho. Tipo assim, a gente falando isso pro advogado, principalmente um advogado mais velho, cara, o mais conhecido vence o melhor. Não é Ele assim. franze logo a testa. Ele vai fazer logo a teste. Não, mas tem que ter mestrado, tem que ter. Meu irmão. Tem lá. Cara, que isso Estados Unidos. aí Mudou muita coisa. tem uma história que eu gosto de contar. Isso aí, quando eu comecei, né? Falou isso aí de advogado mais velho. Nada contra advogado mais velho, tá? Pelo amor de Deus. Mas é porque tem muito esse preconceito com Não, advogado só- novo. É só o te contrário, na contar. verdade, né? Eu tenho advogados mais velhos
que, porra, tá contra a mente. A gente tem um aluno agora, não sei se tu lembra, um aluno da nova mentoria. Bicho, ele deve ter 70 anos. Massa, eu acho isso foda. Então tem advogados que estão se adaptando. Agora, obviamente, a tendência é que os advogados mais velhos tenham um certo preconceito contra o tipo de advocacia que a Tem, gente chega lá com a paletó apertadinho, sapato sem pô, meia, cabelinho todo cabelo penteadinho. penteadinho, sapato sem meia, todo tatuado. Esses tá óculos aí dele, diferentão. Teve um que eu nunca me esqueço, tava fazendo a audiência na justiça do trabalho, começando. Aí o advogado perguntou se eu tinha proposta de acordo. No elevador já. Um advogado mais raiz, né? Já sabia ali usar atalho ali, O cara que tá no fórum todo dia. já me abordou antes, que é coisa só a prática diz, né? Eu nem sabia que isso acontecia. Né? Já me abordou antes, né? Aí ele falou assim: eu tô de proposta? Aí eu tenho não. Queria muito acordo. Quando eu comecei, eu era Chato. chato. Eu era mais da briga do que eu sou hoje. Aí ele falou bem assim: ah, doutor, acho que você não sabe muito bem como funciona aqui, não, né? Xê, deu essa. Falou assim: não, perguntou qual o número da minha OAB foi. Ah, doutor, você é novinho, né? Essa história do número da OAB me dá uma raiva, me costou todinho. Que deu, não foi só uma vez que aconteceu, mas já. É porque essa foi a mais marcante, foi a primeira. Aí eu falei o número da minha OAB, né? 43654CE. Aí, doutor, é novinho, né? Sei lá, a OAB dele acho que era 2.000, 3.000. Sabe qual é a OAB do meu avô, velho? Só te cortando. Não. Salvo engano, é 12. É uma coisa assim, velho. Tipo, é antes de 100, tá ligado? -3, né? A OAB do cara, né? Dorme. Aí ele, doutor, é novinho, né? Acho que não funciona como aqui não. Que é. Cara, depois daquela ali. A cliente podia. Só se a cliente quisesse fazer o acordo mesmo, porque agora é pessoal. Não vai ter Né? acordo. Teve acordo? Não Teve, não, eu ganhei. Tá doido, né? Tá com sangue nos olhos, meu irmão. Depois você manda tua OAB pra ele. Tá aí, ó. Não, eu falei assim, mas CLT é 2017, né? Quem tem mais chance de saber sou eu do que tu. Né? Te falei, cara, tu estudou reforma? Já estudou reforma? Eu li em 2020, recém-formado, quem tinha reforma tudo na cabeça. E aí isso é uma história que eu gosto de brincar, né? De falar, hoje com tom de brincadeira. Mas, pô, isso pega muita gente, cara. Ah, total. Tem gente que, se o cara mete uma dessa, o cara desestabiliza e não consegue mais fazer nada. E isso um colega, né? Um Somos colega advogado. Um cara, colega que já teve nesse lugar. Bicho, Nesse tu tocou no ponto que eu esqueci de comentar isso. Cara, eu só enxergo isso na advocacia. Tu pega policial militar. Se tu falar mal de outro policial militar na frente de outro policial, meu irmão, ele vai falar bem do policial. Tu pegar um médico, mesma coisa. Toda profissão, todo mundo se fala bem. Agora, advogado, meu irmão, eu não entendo por quê. É uma rixa, às vezes, de ego desnecessária. Zero, pô. Zero concorrência. Tem pouco, tem cliente pra todo mundo. Não sei o quê. E aí, advogado falando mal de outro advogado, meu irmão. Cara, eu acho um ponto interessante, porque assim, a audiência na justiça do trabalho tem demais, né? Assim, todo processo meu vai ter uma audiência, vai ter uma instrução, enfim. E aí isso é um ponto delicado, né? Assim, tem juiz e juiz da mesma forma que tem advogados e advogados, né? Tem juiz que conduzem a audiência a Maria. Dá vontade de você fazer 20 audiências no dia, mas tem juiz que a audiência Aquele negócio. truncada, meu irmão. Aquele negócio, soltando farpa pra tudo que é lado, desnecessário. Aí tem colega advogado que acha massa quando o juiz tá soltando farpa pra cima do outro. Mal sabe que amanhã pode ser com ele. Amanhã é com eles. Troca só de cadeira aqui comigo. Só fazer assim, com as plaquinhas, né? Que Exatamente. de trabalho tem a plaquinha, reclamante reclamado. Aí não precisa, às vezes, nem você É, decorar. na justiça do trabalho eu tô ligado que tem, né? Aí depois troca só as plaquinhas aqui. Tá entendendo? Então, coisa assim, quando que se fosse outra classe, não teria. Não teria. A advocacia, pra mim, é muito desunida e eu acho que... Não teria. A gente tá ali representando clientes diferentes, mas amanhã a gente pode estar numa parceria, no mesmo processo. Cara, mas eu acho que a tendência é a advocacia ficar unida com essa galera jovem, tá ligado? Eu acho que a galera jovem tá criando um movimento... A gente tá num momento de quebra de paradigma, assim. 100%. Tá mudando, entendeu? 100%. Mas já aconteceu isso comigo, viu? De perguntar o número da OAB. Um advogado ligou lá pro escritório, porque era um acordo de família. E aí perguntou qual era e tal, e começou a, zombar, né? E não era eu que tava no telefone, se liga. Aí eu sei que a pessoa que tava atendendo na hora, mas entrou no Jus Brasil, ela tinha poucos processos. E eu, recém-formado, com, sei lá, milhares de processos, aí mandou pra ela. Mas falar da OAB, essa mulher foi mais puta. Ela era de outro estado, foi mais puta. Cara, umas coisas desnecessárias, entendeu? Que você vê que, sinceramente... Zero, pô. Eu trato todo advogado bem e tal. Zero... Enfim, eu não tenho isso. Apesar de muitos advogados não gostarem de mim, né? Todo mundo. É. Todo mundo não gosta. Mas muito porque, sabe por quê, velho? Ontem mesmo, um cara que trabalha comigo tava falando sobre isso, né? Que ele conheceu uma pessoa e essa pessoa... Ele falou que trabalha pra mim, o Arthur. Falou que trabalha pra mim e tal. Ele me comentando que... Aí essa outra advogada falou... O Zacarias,
Nossa, aquele cara é muito arrogante e só vive de mídia. Aí o Arthur falou pra ela, falou, cara, pois o Zacarias é o cara que eu trabalhei mais gente boa que tem. Porque aconteceu muito de o Zacarias do Instagram, as pessoas pensaram que aquele Zacarias é totalmente diferente e que não é só mídia, que de fato Total. é meu trabalho, né? Aí a pessoa acredita em tudo que vê no Instagram, pô, e tal. E é o que eu tava falando, a gente posta no Instagram o lado bom da parada, óbvio, ninguém vai postar o lado ruim. E tem muitas pessoas que, e ao contrário, tem muitas pessoas que parecem ser gente boa ali no Instagram, mas quando tu vê pessoalmente, Contrário ali, né? é um grande totalmente ponto. contrário. Isso que ele tá falando é engraçado, porque eu comentei aqui por cima, é a questão de você se tornar conhecido como estratégia também, né? Uhum. Ele adotou um personagem, né? Assim, de certa 100%. forma, né? E fez. E deu certo, né? E deu Tá certo. aí. Deu certo. Mas foi um Deu personagem 100%, pô. Tem muita gente que... Eu acho que Pegou um hoje em arquétipo do dia ele deu uma rebelde ali, incorporada no personagem. Não, dei zero. Pegou o arquétipo do rebelde ali, foi... Pô, eu acho que o arquétipo, o Gerão até fala muito sobre isso. O arquétipo, querendo ou não, é o que é você ali. Então, querendo ou tem não, um pouco, eu tem um tenho um pouco. pouco do Zacarias Tem um pouco. dentro do Instagram. Mas eu não sou aquela pessoa. Totalmente diferente, pô. Com os meus colaboradores é isso. Tipo, sou o melhor chefe que pode ter. Tipo, 100% gente boa. Com uma amiga eu sou gente boa. Mas o Instagram eu decidi desde o primeiro momento, bicho. E muito por uma influência do Ryan na época. Eu comecei a estudar muito aquilo dali e eu comecei a ver e entender, cara, qual foi a minha estratégia lá na época, tá? Não sei se vocês sabem do livro Vaca Roxa, acho que tu já deve ter visto esse livro, né? Nunca lembro, eu sei qual é. Pronto, o Vaca Roxa dá um negócio genérico, é tipo assim, bicho, tu vai olhar pra um pasto, aí vai ter várias vacas preto e branco, que é a cor Certo. da vaca. Várias, imagina assim, 500 mil vacas preto e branco. Nenhuma vai te chamar atenção, nenhuma tu vai parar pra olhar. Se tiver uma vaca roxa ali, tu vai olhar mais. E o livro quer dizer mais ou menos isso, mas tem muito mais coisa. Então eu já indico pra você ler. Mas naquele primeiro momento eu falei, porra, bicho, eu tenho 22 anos, eu acho, 21 anos, sei lá quanto eu tinha. Eu só sou mais um advogado dentro do mercado. Eu não tenho família rica, eu não tenho pai advogado, não tenho nada. Como é que eu vou me adaptar dentro desse mercado novo? Através do digital. Primeira coisa que eu escolhi. Segunda coisa, qual é? Eu vou chamar atenção. De alguma forma que eu vou fazer as pessoas prestarem atenção em mim. E foi isso. Foi o momento que eu decidi ser aquele cara mais rebelde e tal. Mostrar a tatuagem. Isso eu tinha muito medo no início. Será que eu posso mostrar? Será que eu não posso? E A deu muito primeira certo. que tu fez, né? A da Foi essa cicatriz daqui, aí. foi. E deu muito certo, entendeu? Mas eu sou totalmente diferente dessa pessoa e a galera fala mal e tal. E... Sabe como é que foi essa Eu tô cicatriz de aí? braço. Uma quebra de braço, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho engraçado a gente falar isso, né? Por exemplo, eu sou um jovem advogado também. Atuo no digital também. Meu posicionamento é totalmente diferente do teu. Totalmente, é outro pegado, É velho. outra pegada. Totalmente. É outra pegada. Eu me visto aqui, gente, como eu te falei, não é porque eu tô aqui, não. É porque eu realmente É, me tá visto desse assim. jeito. Eu me visto assim. Né? E aí tudo é estratégia. Outro ponto, né? Tipo assim, prova que existe espaço pra Pra todo mundo. Pra todo Sim, mundo. fala. Eu não quero copiar Que ninguém. existe Não, mas- diversas coisas que funcionam. E tu tocou no assunto bom. Cara, tem muita gente que é meu aluno, até mesmo meu seguidor, que quer copiar exatamente como se fosse assim, ó. Tipo, se eu copiar ele, vai dar. Cara, não é Não assim. é assim. E se tu copiar tu, é a mesma coisa. Também não quer dizer que vai dar certo. Não existe a fórmula mágica do sucesso. Cara, eu sempre bato na tecla disso. Meus alunos me perguntam. Cara, por exemplo, né, a gente tava falando sobre isso no carro agora. Tipo, querendo saber os produtos que eu indicava, né? Tipo, cara, quais são os produtos de 2024 que é garantido? Tipo, em um mês eu vou ter dinheiro. Meu irmão, se tivesse essa Não fórmula mágica Se do eu sucesso, soubesse, né? pô, não Se eu existe. soubesse, Não existe a fórmula E mágica. outra, e trazendo essa visão de produto, né? Tipo assim, existe produto que, cara, em um escritório vai funcionar e no outro, se a gente usar, sei lá, a mesma copy para anunciar no tráfego, não vai funcionar. Porque esse cara aqui, ele tem uma maneira de vender que funciona e esse cara aqui não tem. não tem. Não tem e não vai funcionar, entendeu? Total, Então, não adianta você querer... É teste. Eu acho, inclusive, uma pergunta muito preguiçosa. Tipo assim, tem muita gente que chega pra gente e fala, me fala, sei lá, os 5 melhores produtos que o Zacarias tá anunciando. Eu não sei, porra. Não dá, não Não dá. dá velho. pra saber. Até porque muda, né? Nunca é estático. Sim. E é interessante você estar falando porque é teste, né? teste, total. Não, é teste, cara. A gente testa toda semana. Toda semana, todo dia. Algum você que vai tá ser testando. melhor com criativo, né? Outro que vai ser melhor É. com post estático. Aí pergunta assim, cara, qual o melhor? É criativo estático ou vídeo? Meu irmão, é Teste. teste. Depende de vários fatores. E a Meu galera público. quer tudo. Meu público, né, reclamante, é só vídeo. Eu Só já vídeo, testei. Estático não. Não vai. O nosso também é mais vídeo. O nosso também tudo é mais vídeo. Só mais vídeo, né? E é engraçado que assim, eu já vi que meu público também tá muito em outras redes sociais, que não o Instagram também. Pô, a gente tem um público muito grande em Facebook. Tipo, a gente usa o Meta, principalmente, que vai principalmente quando a gente fala de Meta, a galera pensa só no Instagram, né? Mas a gente tem muito cliente que chega pelo Facebook. Eu tô começando a trabalhar agora muito bem no vídeo no TikTok. TikTok, sim. Que é Só não faz dancinha, irmão. Não, dancinha não, né? Bora falar sobre isso agora? Dancinha é Ele, Esse tem, vai- esse ele vai- tem um molejo, viu? Ei, bora falar sobre dancinha?
Cara, eu vou te falar Tu o que sempre eu quis acho. fazer dancinha, fala. Não, zero. Ele é talentoso, eu vou te mostrar a Sério? figurinha dele ali. Mas eu vou te falar o que eu acho, tá? Porra, eu sou 100%, meu pensamento é 100% liberal dentro da advocacia. Eu acho que cada advogado, postei um vídeo um dia desse, comparando a advocacia, deve ter visto, dos Estados Unidos com a advocacia daqui, que lá o cara pode fazer Outdoor, né? outdoor, pô. E aqui não pode, então eu acho que o advogado ele possa fazer, com algumas limitações, todo tipo de publicidade. Eu parto desse pressuposto. Mas eu acho que o vídeo de dancinha eu me coloco sempre no lugar do cliente, consumidor. né? Né? Então eu vou fazer, por exemplo, eu vou gravar um criativo, eu sempre penso, cara, como se eu fosse consumidor? Por isso que meus criativos, eu não apareço tatuagem, eu evito ao máximo. O último criativo que a gente fez, eu não sei se tu lembra, essa tatuagem aqui, gente, eu escondo, tu lembra que eu fico assim, ó. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do meu consumidor e eu sei que a tatuagem, no primeiro momento, ela vai quebrar ali, não vai ser tão legal. E aí eu me coloco no lugar da dancinha, meu irmão. Eu falo por mim, gente. E aí tu vai falar a tua, tu fala também a tua. Mas eu não contrataria um advogado que faz dancinha. Também não. Eu não, Quem faz os contrataria um ortopedista dançando. E Não quem contrataria. faz pra os levar a vídeos muito sério. bons disso é o Rafael, né? O Rafael Cândido. O Rafael Cândido, ele Rapaz. faz os vídeos raiz Nutella e tal. Mas ele tem a forma de captação de cliente do Cândido, a gente é amigo, é muito de Google Ads, de Meta Ads, é outra parada, entendeu? Não, ele tá falando com advogado. Ele tá falando brincando com advogado. advogado. Ali é velho. outra parada. E ali O público dele é o funil advogado. dele funciona muito bem feito. Ele é muito inteligente em relação a isso. Ele faz um vídeo, raiz Nutella e tal, vários. Entra muita gente na base dele, com o passar do tempo vai entrar nas turmas dele. Mas eu falo assim, consumidor final, teu cliente da advocacia, tu tá lá no TikTok fazendo assim, ó. Cara, Vai, Zacarias, faz eu sou zero. Pra mim, dancinha não funciona, meu irmão. Eu não contrataria um advogado que dança. E é interessante que isso que tá falando. Você conhecer também o seu público, né? Não tá falando, né? Conhecer ali 100%. a pessoa pra que você tá vendendo, né? A persona 100%. ali. Porra, imagina tu tá, sei lá, tributário, aí tu tá falando com a empresa e tu tá lá falando dos impostos. Recuperação tributária. Não. Recuperar aqui, ó. Impostos para recuperar em 2024. Cara, eu particularmente não. O pessoal confundiu, né? Essa Eu acho questão que confundiu. de liberdade. E a galera se tal. confunde muito, bicho, eu vou te falar. Com visualização ser cliente. Não é. Não é. Óbvio que se tu tem um vídeo de 1 milhão de visualizações, a tendência é que tu tenha mais cliente através daquele vídeo. Mas isso não quer dizer que 1 mais 1 é 2, não é? Imagina se tem 1.000 seguidores e 5% converte. Total. É isso aí, pô. Não tem Passar vergonha, né? 50, né? É 50. 50 clientes, meu amigo. Nada. 500. 500. Não, 50%, pô, de 1.000, não? Falou Não, 50 clientes? Falei 5% de 1.000. Ah, entendi. 50 clientes. 50. Entendi. 50 clientes, meu amigo. É muita coisa. É. Eu acho isso. E a galera se confunde muito hoje com visualização de TikTok e tal, buscar visualização a todo custo. Não, e gente postar que tem medo, tipo assim, de postar um vídeo e ter pouca visualização. visualização. O teu vídeo não é que ele tem que ter muita visualização, ele tem que ter É, visualização das eu pessoas acho que- certas. Isso, Você isso ter que eu ia falar. capilaridade, você alcançar mais pessoas é bacana. Sim. Claro que é bacana, porque em alguma medida vai alcançar alguém que tá naquela É isso que eu ia situação. falar. Eu acho que o cara não pode pensar só Mas assim, isso aí, então vou isso postar aí só não pra pode postar. ser o teu O que impeditivo, vai, né? o que vai Te travar. travar, né? Zero. Enfim. Mas tu contrataria advogado que Não dança? contrataria, gente. advogado que contrataria? dança. Isso não contrataria. Não contrataria. Cara, tu imagina tu contratando um ortopedista lá. Contrataria. Ele dançando lá. Não, velho. Quebra a autoridade total, né? Total. Pô. Sabe? Pode até dançar, né? Mas não ali, né? No É, eu Instagram, acho- né? Não pra fazer Não publicidade. como conteúdo de direito, entendeu? Não como É. ter um marketing jurídico. Eu não Zero. curto, né? Acho que eu não curto isso. É, Vai não. Nada pode contra ter. você que faz dancinha aí, viu? É, Tamo não, nada junto aí, você contra. que faz dancinha, mas eu não Se tá curto dando muito, certo não. dançando, meu irmão, dança cada é. vez mais. Dança cada vez mais. É. né? Cada um com seu cada Cada um qual. faz seu Cada cada um qual. seu Eu tô cada falando qual. eu como consumidor. Eu como consumidor e como advogado. Eu como consumidor não contrataria, eu como advogado não faria. É, isso. Mas se Assina estão embaixo. contratando, meu amigo, Total. vá pra cima. Total. Mas eu acho que por exemplo, uma campanha de tráfego bem feita vai dar muito mais resultado do que tu dançar no TikTok. Total. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma das perguntas que eu ia fazer aqui era o seguinte. Como que estaria tua advocacia hoje? Como estaria teu escritório hoje se não existisse internet? Não estaria, né? Não existia, né? Tu estaria trabalhando pros outros. Estaria trabalhando pros outros, né? Foda. Porque tinha muito aquela questão da indicação e tal. Então, como é que eu vou chegar no primeiro cliente ali? Cara, é isso. E é por esse motivo que eu acho que a jovem advocacia, aí tu me fala o que é que tu concorda, ela deve cada vez mais participar da OAB, tá dentro da OAB, para ela mudar as regras da OAB, para que seja mais livre pro jovem advogado. Porque quando tem essas regras, e melhorou recentemente, né? Mas quando tem essas regras que fecham muito a nossa atuação do marketing, cara, só quem se prejudica é o jovem advogado. Só com esse Só prejuízo com que esse eu advogado, exatamente. Porque o grande escritório, ele não precisa. O grande de fato. escritório, ele já tem ali os clientes dele. Ele não precisa já fazer tem marketing. consolidado ali, ele não tá muito preocupado com isso.
né? Muitas vezes são clientes que pagam FII. Não, é outro jogo, é outro jogo, nível. é outro jogo. Mas pra gente, cara, Tem várias formas, né, de rodar aí tem várias. e cada um tem a sua. E eu acho que eu concordo mais com isso que tu tá falando, né? Inclusive, eu faço parte de comissão também, acho interessante estar lá. Porque a gente tem que. Se a gente não povoar Isso. a OAB, vai Isso. ficar... Isso. Eu acho que cada vez mais tem que ter jovens advogados ali lutando, falando, cara, e mostrando como é importante essa porra. Existe um princípio de gestão que ele fala assim: se você não está no controle, alguém está. Alguém então, se vocês não ocuparem os espaços lá dentro, alguém vai ocupar. E Claro. vai fazer o que vocês não querem fazer. Cara, entendeu? mas isso eu falo, não é o Zacarias, não é o Pedro. Eu acho que todo mundo que é jovem advogado, ele tem que buscar o espaço, tem que ser criado um movimento mesmo, tanto a nível estadual quanto federal, de cada vez mais. E não, eu não falo só de flexibilizar, tá? As regras de marketing, mas de incentivar. Disso ser incentivado. Porque, cara, o que é que eu penso assim? O que é que eu penso? Pedro, vê se tu concorda comigo. Meu irmão, seguinte. O cara acabou de se formar, recebeu a carteira da OAB hoje, certo? Hoje. Ele pensa ser em concurseiro. Ele pensa, certo? Mas ele tem a advocacia aqui do lado. A partir do momento que ele entende que tá flexibilizado, a partir do momento que ele entende que se ele fizer determinadas coisas, ele pode ter sucesso na advocacia, ele vai fazer o quê? Ele vai virar advogado. Então a gente vai ter cada vez mais pessoas dentro da OAB. Isso é receita para a OAB, isso respeita cada vez mais a nossa classe. Cada vez mais a nossa classe vai ficar maior. Então a OAB ela precisa, no contrário de dificultar, ela precisa incentivar. Meu irmão, venha para cá. Ou você que quer ser concurseiro, vem para cá. Porque aqui a gente vai te ajudar. Aqui, como a OAB faz hoje, por exemplo, eu vou dar uma sala, a OAB faz isso, dá a sala para você fazer uma reunião com o seu cliente, para você protocolar uma petição. Eu acho que tem que cada vez mais aumentar. Isso é muito massa, a questão do meu primeiro escritório, eu acho. É um negócio assim. Isso é muito irado, é muito massa, gente. É muito irado. Eu acho que tem que cada vez mais aumentar isso. Cara, vou dar mais coisa aqui pro jovem advogado, porque quem se lasca é o jovem advogado. Não é o cara que tá há 10 anos no mercado. Esse cara ele já deu certo. Ou se ele não deu, é difícil dar agora. O provimento, né, que permitiu ali ter o tráfego já foi uma vitória. Uma vitória. Já foi uma vitória grande, enorme, né? pô. Óbvio que tem limitações dentro do provimento. Mas já pelo menos. Mas já é uma. Já fala assim, meu irmão, a gente entende que o mercado mudou. Já quer dizer isso. Né? O direito ele é assim, né, cara? Vai se mudar sempre, pô. Sempre. Falar isso, falar legítima defesa da honra aí que o pessoal matava a mulher quando era traído. Meu pai tem uma história. Meu avô era promotor, né? Meu avô era promotor do júri. E tem uma história que, quando ele me conta, eu falo, cara, mas isso hoje é muita loucura. Que era exatamente isso, era sobre violenta emoção. Um das excludentes lá, enfim. Naquela época era normal, hoje. O cara pegava a mulher no ato. Hoje hoje o direito muda, pô. Caralho, eu acho né? que eu acho tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. A sociedade muda. Sim. E o direito acompanha. Exato. É isso. Tudo vai mudar dentro do direito. E o direito, ele cada vez mais vai ter essas alterações. Por isso que existe um Congresso Nacional, é para isso. Que o Congresso Nacional vai se adaptar enfim, a tudo que muda. Agora a OAB eu acho que precisa cada vez mais, repito, tanto a OAB estadual, e não falo só do Ceará, né? Eu falo de todas as seccionais e a OAB federal, precisa melhorar a vida do jovem advogado. Precisa. A OAB daqui do Ceará, eu acho que já melhorou em relação à anuidade, né? Eu acho que congelou, vi isso um dia desse agora. Eu acho que eu vi isso aí também. Né? Não tô lembrando não, mas eu acho que eu vi. Mas eu acho que, cara, o jovem advogado, eu vi isso, não, acho que alguma OAB agora falar que você pode ir pro cinema de graça, um negócio assim, né? Não tem esses negócios. Foi eu que te falei isso aí. Foi tu que me falou. Foi que tem o desconto da OAB aqui no cinema. Cara, acho isso massa. Mas o advogado não precisa disso. O principal ponto. Isso é bom. O principal ponto que eu acho é que eu vejo muitos advogados, às vezes, deixando de iniciar ou de crescer com medo. Exato, pô. Então ele precisa da advocacia, da OAB, de falar assim, meu irmão, chega aqui, ó, vem cá. O que é que tá precisando? Aí passa de ser uma forma de regulamentar e de regrar a profissão para ser um... E aí ele sai. Um travamento ali. Ele sai. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que ele passou na OAB, pegou a carteira e tal. Ele saiu, ele foi pro ramo empresarial, tá? Deu muito certo na vida dele. Mas exatamente por quê? Porque ele tinha medo. Ele não tinha um pai advogado, mãe e tal, e ele não teve aquela coragem de iniciar só. Vai ser notificado. E parou, pô. E parou. Então, tanto de gente, tanto de aluno. Aluno que eu tenho, cara. Que chega... mas se eu fizer isso, eu vou ser notificado. Muitos, com medo eu acho que não é esse o... Não, acho que é o contrário. Não é pra ser assim. Tem que pegar na mão e falar, meu irmão, tá aqui, tu é advogado, tamo junto. Vamos te ajudar. Não é pra ser assim. O que é que tu quer? Como é que a gente pode te ajudar? Eu acho que é isso. Eu entendo, assim, eu realmente, eu concordo, eu acho que a advocacia não é pra ser mercantilizada mesmo. Sim, não, isso é fato. Eu acho que é realmente uma profissão que é cheia de nuances, né, assim... Mas chegar a falar assim, petição por R$10,99, vou entrar... Porra, isso não pode. Não, exatamente. Mas eu também... Cara, tem que acompanhar isso que tá acontecendo. Pô, cara, qual é o país mais desenvolvido do mundo? Estados Unidos. Vamos se basear por lá, porra. Lá pode tudo. Tudo.
óbvio que lá vai ter as limitações de lá. Better Call Saul lá é Hã? daquele jeito, né? A série do uma Better série, Call ele Saul nunca lá. assistiu, não. Nunca assistiu, não? É o advogado do Breaking Bad, mano. Eu nunca assisti Breaking Bad. Ele é... Eu só assisti Suits e aquela outra que é a advogada. Eu acho que é de um How to assassinato. Get Away with a Murder. Essa mesmo, já assisti essa também. Eu duvido ele falar isso. Falei, de novo. falei. Mas lá Ele está em dia, viu? tá em dia, porra. Mas lá pode muita coisa, velho. O advogado ele pode ter propaganda na TV, pô. Total. Porra. Aqui, pô. Né? Aqui tu pode, né? Mas é do jeitinho brasileiro. Uma assessoria de imprensa pra você dar É, entrevista no até jornal. pode, né? Eu tive uma Jornal, galera aí é tendo verdade. problema que promoveu evento em hotel e tal. Faz tempo isso aí, mas eu. Não foi aqui no Ceará, não. Tipo Sério? assim, tava tendo um evento, né? E aí foi uma publicidade. Não sei se tô falando besteira, mas acho que aconteceu isso aí mesmo. Não sei se foi na Eu não duvido, Bahia. não. Eu não duvido, não. Não sei, eu não tô. E eu Porra. tava promovendo um evento e aí o escritório foi. Cara, foi eu notificado. Tem uma particularmente, história dessa, assim, Foi ali pela pandemia, foi na pela pandemia. respeito quem pensa de forma diversa, mas eu acho que não. Eu acho que tem que mudar e vai ser melhor para os jovens advogados. Porque, porra, velho, o jovem advogado, ele com R$ 1.000 por mês, ele já consegue fazer uma grande diferença no tráfego pago. R$ 1.000. A partir do momento que isso é liberado, a gente vai ter mais advogados dando certo, pô. E não vai ser concorrente com um grande escritório, não vai, porque Não vai. é não outro vai. público, é outro tipo de business, é totalmente diferente. Então, óbvio, como tu falou, não é mercantilizar, então ter limitações. Tudo bem, mas não poder ter vários requisitos ali, porra, sei não. Mas eu acho que a tendência, acho não, tenho certeza que a tendência nos próximos anos é cada vez mais melhorar, como tá melhorando, né? Com certeza. Nos últimos anos aí. Enfim, mais perguntas, Girão. Eu acho que- Eu tinha mais uma aqui, abri. Pra quem ia embora em 5 horas, né? O psicólogo deve estar mandando. Tá feliz. É, mano, tá doidão. Vai ficar feliz ele. Literalmente, né? Ficava doidão, né? Essa que eu já acabei de perguntar, né? Você concorda com a produção de conteúdo? O que é que tu acha? Cara, Porque a gente produção de falou sobre conteúdo. tráfego, é uma coisa, assim. O que é Certo. produção de conteúdo? E isso de tráfego é interessante, por exemplo, eu já não concordo, só antes de entrar na produção de conteúdo, né? Eu já não concordo muito que o advogado tem que saber fazer o tráfego. Eu acho que ele tem que contratar. Sim, 100%. Isso aí. Porque ele vai. Ei, não foi pensado, não, viu? Pra Prometo, quem não sabe, prometo, gente, o prometo. Girão, ele faz tráfego para advogados Pode também. contratar aí. Prometo que não foi combinado, não. É porque, gente, tu vai perder muito tempo pra aprender e tu vai fazer mal feito. Uhum, Ou então tu vai gastar muito dinheiro até conseguir. O dia que Ajustar alguma tu coisa. vai pagar um gestor, tu vai gastar muito mais que isso com campanhas que tu provavelmente não vai conseguir ter um bom alcance, né? É o que eu penso. Eu acho que é muito melhor tu gastar o tempo com outra coisa. Também acho. Como? Com a produção de conteúdo. Que aí tu não vai poder botar o tem teu gestor como, pra né? fazer. Aí tu faz. Fato. Aí tu perde tempo estudando, tu perde tempo pensando em tema, Tudo, né? tudo, né? E Eu vai, acho- e vai eu- crescer eu nesse sentido. Então, acho assim, que- a produção de conteúdo é muito importante até pro tráfego, né? Total. Fato. Porque tu A gente vai, sempre tu vai discute levar um cara pra uma sala dessa aqui que não tem nada, Vai aí. ele vai clicar Vai e ter vai outros sair, que vão né? ter muita coisa. Vai clicar e vai sair, né? O cliente vai chegar e vai sair. Quando tu tem uma produção de conteúdo legal ali, o cliente clica e fica, né? Por isso a questão da especialidade é muito legal, né? Sim, Assim, sim. que aí, como a gente falou antes, o pessoal confunde, né? Então, assim, por exemplo, o Instagram eu acho que é interessante ser de uma Tem área uma só, uma especialidade ali página, dentro. né? Né? Também acho. Eu já cheguei a criar Instagram para cada área lá do meu escritório. Eu vi, eu lembro. Para cada área. Porque o cara entrava lá e E vai só ter tinha aquele conteúdo. Então, isso no gato da especialidade, ó. Pô, o cara É específico uma coisa só e tal. fala daquilo. E eu não tava mexendo pro cliente, eu não tava falando que eu só tava naquela área, só que eu tinha uma página que era só daquilo. Sim. Simples assim. E aí ele clicava lá, via só postagem daquilo, via relatos daquilo. E aí o cara, pô, o cara aqui. Massa. E aí mas isso só vai por quê? Porque é produção de conteúdo, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu fizer. Pensa comigo. Se eu fizer um patrocinado aí de direito do trabalho, o cara cai lá, eu tô falando de direito criminal, Porra, nada a ver. ele vai embora. Total. É a mesma coisa de eu chegar lá e não ter Por nada. até ser que ele não vai embora e tu faça uma reunião com ele, mas ele vai te dar bem menos valor do que Vai. um cara que é especialista Especialista. naquela porra. Então tem que ser. Isso é interessante até por trazer pra ti também. Pra que página você leva o cliente, né? Assim, Sim. isso é uma coisa que tem que ser bem pensada. É uma estratégia legal porque às vezes o tráfego tá funcionando, né? O cara não tá fechando o cliente, vai culpar o girão lá. É.
Vai A culpar o culpa girão? não é dele. Cara, a maioria das vezes não é culpa do gestor, a maioria das vezes é culpa do advogado. Seja o produto que ele escolheu, a venda ele não sabe fazer bem feito, enfim. Não que o gestor nunca vai estar culpado. E eu mas acho que, tipo assim, a internet, ela criou nas pessoas uma cultura. imediatista. Também, mas, tipo, muito preguiçosa. Sim. Tipo assim, é muito mais fácil você falar, os livros são todos desqualificados. Quando, na verdade, não é que o lead tá desqualificado, é que o cara quer que o lead chegue e fale assim, oi, quero comprar. Manda o Pix. Não é Não assim, funciona assim. entendeu? Não é nem e-commerce. Não é assim, não é assim. A advocacia, ela... Você precisa, cara. Trabalhosa, pô. Tem que ter um relacionamento, tem que ter chegar uma ali relação de confiança ali. É o primeiro passo. Com O certeza, resto, meu irmão, é muito trabalho pela frente. com certeza. Mas é isso. Já estamos aí com 1h30. 1h30 de podcast. Acho que foi muito bom. Excelente. Pro jovem advogado que assistiu isso aqui, eu acho que vai ter vários insights pra vocês. Entendi. Vai ter vários insights aí pra vocês. O Instagram do Pedro vai estar aqui na descrição. Segue ele lá, o do Girão também, o meu também. Tamo junto, pessoal. Já aproveitando o gancho aqui, eu acho que a advocacia tem que se ajudar mesmo. É, Né? total. Então, se quiser trocar ideia, perguntar, inclusive de atuação prática na área de trabalho, portas abertas aí. Só chegar lá e trocar ideia aqui, à disposição. É isso. Falar uma coisa, Girão. Não, pessoal, é isso aí. Tamo junto. Se vocês quiserem anunciar, chama nós aí que dá certo. Pois é, gente, estamos juntos. Se inscreve. Não esquece de se inscrever, tá? Compartilha o vídeo. Compartilha, comenta. E é isso. Repito, se você quiser escutar alguém aqui, quer ver alguém aqui, coloca nos comentários quem é essa pessoa que a gente vai atrás. Tá bom? Tamo junto. E próxima quarta tem o episódio 5 do RefCast. Abraço. Esta é a história.